2, 1. Olá a todos, eu sou o jornalista Matheus Lassan e hoje estamos aqui no nosso plantão da restauração para fazer uma cobertura especial junto com nossos amigos aqui, o doutor Yuri do Apostolado São Lucas, professor Gabriel Sapucaia, Apostolado Santo Hipólito, e comentarmos os recentes acontecimentos no Sede-Vacantismo, especialmente no Palmar de Ivoti, fazer um complemento à live que foi gravada ontem. Vocês estão vendo esse vídeo no domingo, dia 25 de fevereiro, e é isso, vamos já dar início, fazer a apresentação aqui. Doutor Yuri, Sapucaia, querem falar alguma coisa aí para a gente começar a martelar os hereges? Sim. É provável que alguém caia de paraquedas aqui nessa live, que era apenas saber fofoca de Sede-Vacantismo e etc. Bom, para que todos saibam, tá bom? Nós todos aqui, eu, Matheus Lassan, o Dr. Yuri, acreditamos o seguinte, que o Sede-Vacantismo é apenas um nome pejorativo que foi dado para a verdadeira posição católica nos tempos atuais. Ou seja, aconteceu uma apostasia pública, tá? E naqueles que, antes da eleição daqueles que assumiram a cátedra de São Pedro após a morte de Pio XII, tá bom? Eleições inválidas, ou seja, de João 23 até agora o Bergoglio, né, chamado de Francisco, tá certo? Todos eles são hereges manifestos e a doutrina da igreja, assim como a lei canônica também decreta que um herege manifesto não pode ser papa, e caso seja eleito papa, depois cai em heresia manifesta, né? Existe aí a hipótese teológica para que ele caia do pontificado, e etc. Mas não existe nenhuma hipótese teológica e nenhum argumento que permaneça que um herege manifesto continue papa, que possa ser eleito papa. Portanto, nós, né, cremos aqui, né, e constatamos que aonde você, provavelmente modernista, ou do IBP, ou Fraternidade São Pio X, está, é uma caricatura da igreja, você apenas está nas estruturas, digamos assim, materiais, nos templos, aquilo que já fez parte da igreja católica, tá certo? Mas foi completamente usurpado aí pela maçonaria, foi usurpado por Quinta Coluna, por um monte de outras coisas aí também, tá certo? Então, sim, nós acreditamos que quem conhece a verdadeira posição católica, ou seja, sede vacante, e depois sai dela de plena consciência, de plena vontade, de pleno divertimento, cai em apostasia porque acaba se unindo a um herege chamado Jorge Mário Bergoglio e o Concílio Vaticano II, que cremos ser a doutrina do anticristo, pois ela, ao admitir a liberdade religiosa por nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo encarnado, Deus feito homem, ok, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, pede igualdade com as outras religiões, leva a taxar nosso Senhor de um simples homem, ou apenas de mais um dentre os deuses das mitologias por aí. Isso é o mesmo que negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e também de negar que ele é o Messias. Portanto, é a doutrina do anticristo, denunciada pelo apóstolo São João em suas epístolas, onde ele diz que o anticristo é aquele que nega a encarnação, é aquele que nega que nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, é o Deus encarnado. Portanto, sim, quem, como a pessoa que nós vamos falar agora, o senhor Diogo Ruffel, após saber de tudo isso, depois abandona e volta para o modernismo, e volta para a união com o Bergoglio, é um ato público de apostasia. Tá certo? Só para que vocês se situem em toda essa polêmica, tá bom? O professor Gabriel Sapucaia, agora eu vou passar a voz para quem fala aí. Doutor Yuri, tuas palavras para a gente começar? Salve Maria, boa noite a todo o povo católico. Excelente colocação do professor Gabriel. De fato, a gente sofreu isso aí na pele, né? A gente tinha um bispo aqui no Brasil que a gente confiava, essas coisas todas foram colocadas para ele. Olha, teu fiel ali, líder de missão, ele não tá muito firme no sede-vacantismo do jeito que o senhor defende e tal. E a gente falou isso muito para ele. E não deu outra, aconteceu isso daí. Ele apostatou uma vez, e aí é que tá. A pessoa, quando voltou, ela não fez nenhum ato de rechaçar tudo aquilo que ela pensava e tal, não fez abjuração daquilo tudo, né? Isso é uma das coisas que acontece. A pessoa voltou, não fez abjuração, ela ficou aí esse tempo, e agora de vez voltou de novo para a apostasia. A apostasia é uma coisa muito forte, né? E a pessoa tinha toda a informação com ela, toda, e resolveu ir para a Fraternidade São Pio X. E impressionante, essa fraternidade que a gente tá cansado já de rebater e refutar. Mas vamos lá, vamos continuando aí as questões. Boa noite a todo mundo aí, salve Maria. Maravilha. Então, dadas essas apresentações iniciais aqui, eu vou ler mais ou menos o mesmo texto que eu li durante a live de ontem, para a gente ver o roteiro aqui, certo? Vamos começar. Após negar a atacar o semitismo, semanas a fio, até mesmo falando em línguas, eu nunca pensei que isso fosse acontecer no meio nacional. Falar em línguas, deixa eu fechar a Já tá ligando a porta. Eu vou latindo aí. A gente vai começar aqui. Após negar e atacar o sede-vacantismo, semanas a fio, até mesmo falando em línguas, sim, o Diogo Ruffel falou em línguas, certo? Ele ensinou aí, como a gente vai ver, a língua dos anjos. Eis que, finalmente, se consuma a sua apostasia. Hoje, ontem, dia 24 de fevereiro de 2024, o senhor Diogo Ruffel publicou um vídeo abandonando a fé católica e o sede-vacantismo. No ano passado, o sede-vacantismo sofreu uma verdadeira guerra civil por causa da apostasia desse homem. E o clero preferiu ficar do lado dele do que do lado de Cristo e da fé. Nós avisamos, nós fomos difamados como briguentos e intrigueiros. Eles não quiseram nos ouvir. Eles nos expulsaram e nos atacaram. E agora, por fim,
se consumou a sua longa jornada da apostasia do sedvacantismo. O Diogo Huffle, de novo, apostatou da fé católica. Conseguiu fazer 2 vezes, se fizer mais uma, pede música no Fantástico. Culpa de quem? Culpa do clero acordista e conivente. Que direção espiritual é essa que leva a um dos fiéis mais próximos a apostatar? Os catolibãs do Brasil bem se lembram dos acontecimentos da Guerra Civil no ano passado, mas eu lembrarei aqui agora alguns dos principais pontos. Eu, Dr. Yuri Sapucá, quem quiser falar, clica no botãozinho aí e levanta a mão que eu abro aqui o microfone. Primeiro, pode então falar. Só uma coisa, um adendo, é que ele tinha a direção espiritual diária do Padre Holtz, tinha missa diária, comunhão diária, tudo diário ali, morava do lado da missa, e ele mesmo assim, ele não estava firme ainda no sedvacantismo. A gente tinha falado isso e não adiantou nada, a gente que ficou aqui sem sacramento, sem nada, o bispo que fez uma live e expulsou nós 3. Será que ele vai fazer uma live agora com o Diogo e falar desse assunto? É isso que fica a questão. Eu acho que não. Uma live lá do México para expulsar nós 3. Impressionante. Então. Mas é isso, né? Pode continuar, Matheus. Desculpa. E esse vídeo de hoje vai ser bem longo pra gente esmiuçar no detalhe tudo mesmo. E esse fato do Huffle ter aí sacramento diário, como confissão frequente e comunhão, reforça o nosso argumento. De que adiantam os sacramentos se a pessoa não tem a fé católica? Ela vai comungar a sua própria condenação, vai confessar para ser condenado logo em seguida, para não ter uma absolvição válida, se não tem a contrição, o arrependimento dos seus pecados. Então as pessoas aqui perguntam pra gente, mas nós vamos ficar sem sacramento, tal. Olha, realmente, nós estamos sem sacramento, mas nós ainda mantemos a fé católica. E o Huffle, que tem sacramento todo dia, continua tendo agora sacramento até válido na fraternidade, e não tem a fé católica. E aí, como é que faz? Não faz, né? É difícil a situação. Bem, então, recapitulando os principais acontecimentos da Guerra Civil do ano passado. Nós, da Ação Restauracionista, iniciamos estudos sobre a legitimidade dos poderes, e este foi o início do colapso do Seminário São José. Foi então que o Dr. Yuri Sapucaia começaram a compartilhar seus estudos sobre a Renascença. E ao ver o surgimento de um catolicismo não acordista, o gaúcho começou seu surto e cobrou nos bastidores que o clero tomasse uma atitude contra esses radicais. Também, nesse período, ele, sem motivo, excomungou o Dr. Yuri. E logo após o Wolfs, vulgo Padre Holtz, criticar o cristianismo talibã, ele, Huffle, não vendo as ações que ele gostaria, iniciou a sua primeira apostasia. E, durante essa semana, ele negou o sedvacantismo, se colocou em união com a apostasia modernista e disse que o barco de Dom Rodrigo é uma canoa furada. Frase essa com a qual nós agora concordamos. Pouco depois disso, ele pateticamente volta como se nada tivesse acontecido. E quando nós nos levantamos para exigir que a fé fosse defendida com a justa e necessária abjuração, então todos os liberais do sedvacantismo se uniram contra nós. E foi aí que o padre Gilberto começou a expulsar todos os católicos dos grupos. Por fim, Dom Rodrigo nos chamou de loucos, difamadores e caluniadores. Mas não houve uma única palavra sequer para criticar o gaúcho. Bem, dado esse resumo dos acontecimentos, vamos agora falar sobre as quase 100 páginas de prints das publicações do Diogo Huffle e comentar aqui no detalhe todas elas. Eu vou abrindo aqui, se alguém quiser falar alguma coisa. Deixa eu pegar. Eu acho que é o primeiro ato de apostasia público comentado, sinceramente. Primeiro, assim, olha, é a história do sedvacantismo no Brasil, viu? Então, é até interessante esse ponto, porque, bem, muitas pessoas nos criticam por muitas coisas, de falar, mas, por exemplo, quem foi que disse antes de vocês que alguém que apostata, que alguém que vai pro modernismo, tem que fazer abjuração? Resposta, ninguém. De fato, ninguém disse isso antes da gente, porque isso nunca aconteceu na história do mundo. Nunca. Só quem disse foi o Padre Tchekada. O Padre Tchekada não falou numa situação até mais branda do que a do Huffle, tá? Ele falou numa situação em que um fiel engajado já nas missas, né, non nacum, de repente decide voltar para a missa unacum na Fraternidade de São Pio X. No caso mais brando. Aí ele pergunta, né, pro padre, você vai me negar os sacramentos? Aí o padre fala, sim, eu vou negar, com base no direito canônico, e etc, porque você indo para a missa unacum Franciscus, você está dizendo que está em comunhão com a fé de Bergoglio, tá? Com o magistério de Jorge Mário Bergoglio. E você diz isso diante de Deus na missa, encarando o Nosso Senhor na Eucaristia, tá? Então é um ato de apostasia, sim, que requer abjuração canônica.
certo? Especialmente no caso de quem volta pro modernismo, pra missa nova, quem... Foi um caso mais grave, né? Ele foi pra missa nova e ainda disse que Jesus disse pra ele que a sé está vacante e agora ele volta atrás, né? O Jesus que mentiu, não só pra ele, mas também, né, pra posteridade que ele gerou, não é verdade? Então, Eu acho que assim, a maior culpa disso tudo é do clero mesmo, assim, não tem sombra de dúvida. Porque ele era um leigo, né, que estava acabando de vir para o sede vacantismo, estava começando a estudar, sabia das coisas. E o clero deixou ele fazer tudo isso daí. O canal dele subiu por causa do clero, ele ficou como líder de missão por causa do clero, dirigido espiritual por causa do clero. Enquanto a gente falava que esse negócio de ficar acordismo, achar que lá também tem católico, que lá vai ter salvação, que a fraternidade tem coisa boa, que não é para brigar no sede vacantismo, porque entra um monte de picareta, um monte de salafrária aqui no sede vacantismo. Não pode brigar. Vocês são muito brigão, tem que ser mais unido. Tem que ser unido com a CMRI, com os tesistas, todo mundo vai ficar unido aqui com o Frei Tiago, por que vocês ficam brigando? Ele achou isso daí uma coisa que não condiz com o evangelho, e aí pegou um padre que é mais modernista também, que quer pacifismo, que quer fazer tudo do jeito dele meio liberal, somou os dois, pronto, acabou. E aí o fim é esse. Se você não está firme no sede vacantismo, por que você vai querer engajar, ser líder de missão, ter um canal, falar pelo padre, ser o núncio do padre, né, praticamente, ele era o núncio do Rhodes, que o Rhodes falava, ele já estava ali falando. Para que ele vai querer fazer isso? Ele escandalizou todos os fiéis ali do Sul, com certeza, isso daí que ele fez. Ainda mais tendo um padre e um bispo para assistência dele, né? Se tiver alguma dúvida, olha, não sei, olha, tem esse Alessandro Lima aqui que tá falando tal coisa, vou perguntar pro bispo, ele tinha tudo isso para ir responder ele, não quis ir. Pode falar, seu Caio. Eu acho interessante que logo naquela guerra civil ele falou que finalmente vai acabar a igreja dos leigos, acabou esse negócio de leigo querer ensinar o padre e etc. Né? O padre checado, fora do padre checado na salvação, ele não é infalível. Infalível é o Papa. Aí no final de tudo, ele julga que o Sarivacatismo está errado, que ele está certo, com base em quê? Com base em um leigo, Alessandro Lima, BR, tá? Com base nesse leigo, que utiliza os artigos do Robert Cisco e o John Salza. E esse John Salza, que é um ex-maçom grau 33, Lassan, que também estuda Sociedade Secreta. É muito fácil um grau 33 sair da maçonaria assim na maciota? Só vou dizer, eu conheço um que era grau 12 e quando saiu, né, não foi muito bem aceito em cada esquina que ele ficava sozinho, não. Tá bom? É muito fácil um grau 33 simplesmente sair assim e virar católico. Engraçado que ele sai, vira católico, vai pra fraternidade e começa a atacar o quê? Do nada, o sede vacantismo. Acabei de me converter, amanhã eu já vou atacar o sede vacantismo. Inventando doutrina. Doutrina do juízo privado, que ele inventou. Os sede vacantistas estão fazendo um juízo privado, mas o juízo é o do Papa. Né? Ele reduz a heresia manifesta ao juízo privado. Ele acredita que, por exemplo, se eu vou lá e faço, olha, 1 mais 1 é igual a 2. Estou vendo meus dedos aqui, mas igual a 2. Mas você é algum matemático? Você é uma autoridade para afirmar isso? Basicamente nesse nível. Acabou que ele ficou com os leigos, né? Com teoria de leigo, com teologia de leigo, de hipocrisia e de hipocrisia. E ele que nos chama de fariseus, que fique claro. Tá, Diogo Rufo, fariseu é você, porque a hipocrisia é o fermento dos fariseus. Tá bom? Nós somos a mesma coisa do início que a gente entrou na SSJ até o fim. A gente ficou até mais radical, né? Mais frouxo não. Tá certo? É isso que eu tinha pra falar, pode seguir. Antes de comentar aqui os prints, eu acho que o Dr. Yuri, não sei se ele teve a oportunidade de assistir, mas no vídeo do abandono do sede vacantismo, o Ruffalo disse que o sede vacantista mais coerente de todos é o Frei Tiago. O que você acha disso, Dr. Yuri? Não, barbaridade. Pra quê, né? Sendo que o Frei, ele soube daquela história do Frei Tiago que ele fez com o ex-frade dele, né? E todos ali ficaram comovidos, saíram, realmente. É uma palhaçada mesmo. É triste mesmo. Sabendo de toda a história do Frei Diabo, tudo que a gente já refutou ele, que ele não é é uma pessoa ele realmente é um sola fide, né? Sola fide carmelita, né? Se eu sinto que eu sou carmelita, eu sou. É uma coisa assim, impressionante. Não tá nem aí para os votos, o que é voto, como que faz, o pessoal não tá nem aí, né? E aí falar que eles são mais coerentes, assim, eu fiquei triste, magoado, porque ele podia ter falado, pelo menos, o mais coerente são os totalistas, como o Dom Rodrigo, como o pessoal do Padre Secada, Dom Dolan,
Aí ele fez ao contrário. Ele falou bem dos tesistas e do Frei Thiago. Depois de tudo isso, fiel do Dom Rodrigo. Impressionante. Impressionante. Só um adentro, olha aí, tesista que tá vendo aqui, tá, e o pessoal do Frei Thiago, esse cara aqui, olha, esse intelecto aqui, ele acredita que vocês são os mais coerentes, tá? É ele. Esse Albert Einstein aqui, Pro outro lado, segundo os estudos dele, segundo a racionalidade dele, segundo as conjecturas intelectuais, logísticas e silogísticas, desde o contrário ao contraditório ao subalterno, para ele vocês são os mais coerentes, tá bom? Então fiquem tranquilos, porque deve ser verdade, né? Não é não? Olha onde ele tá, deve ser verdade, né? Continue. olha lá. Então, beleza, nós vamos aqui ler print a print, explicando tudo que aconteceu nessa apostasia aqui. Deixa eu... Os hackers aí contra o meu computador. Tá bom, agora sim. É muito magoado mesmo com esse negócio do Frei Thiago. Magoado mesmo. Para colocar quase 100 páginas de print, tem que fazer umas configurações aqui, mas eu acho que tá dando para ver aqui. Beleza. Então, começa aí a segunda apostasia, né, no dia 28 de janeiro, e ele primeiro vai falando, veja, que ele não foi e falou, eu não sou sedevacantista. Ele foi primeiro aquecendo e testando a audiência, certo? Então, sedevacantismo e sua seita. Então ele vai dizer que adere à posição sedevacantista, mas que há seitas dentro do sedevacantismo. E aí, depois, há sedevacantismos e sedevacantismos. Tem a Missa Nova, Resistência, sedevacantismo e tal. E ele não é um sedevaca. Porque os sedevacas são esses cristãos talibãs. Esse aí é um cristianismo que não é o cristianismo de Jesus. Certo? Então, como vivem, do que se alimentam, como se reproduzem. Esse vídeo aqui é sensacional. Sensacional. Eu vou colocar depois na edição um trecho aí, e bem, vocês escutem. Ele ensinando as pessoas a rezarem em línguas. É muito bom. É muito engraçado. E aqui um comentário que me chocou. Não é permitido nem na fraternidade, né? A maioria das coisas aí, se ele chegar fazendo na fraternidade, acabou. Que nada, doutor. Eles vão aceitar normal, olha. Eles vão aceitar. É isso. Fraternidade, pô. Fraternidade, os S da fraternidade é cifrão agora. Esse fato de falar em línguas, eu não gostava nem quando era protestante. Entendeu? Não gostava disso. Pô, mas nem quando era carismático. Pois é, uma vez, quando eu tinha acabado assim, de virar católico, isso já faz 6 anos atrás, me falaram, não, tem um retiro lá que é bom, tal, fui parar no meio do retiro lá da renovação carismática, bicho, aquele ponto de gente caindo e eu desesperado, só que era no meio do mato, eu não podia sair a pé de lá, tinha ido de cara, pô, então assim, se tinha uma coisa que eu, pô, sei lá, a gente faz aquele trajeto, né, modernismo, aí vai conhecendo a tradição, IBP, depois algo um pouco mais radical, fraternidade da resistência, aí vira sedevacantista mesmo, e tu pensa, não, no meio sede? Não é possível. Não é possível alguém ensinar aqui a rezar em línguas. Aí o Diogo vai e tá lá. Então você tem que rezar em línguas. Sentir Jesus no seu coração. Depois desse vídeo dele eu aprendi depois desse vídeo. Finalmente eu aprendi. Né? Finalmente eu aprendi a rezar em línguas. Gregoriano até lá. Pô, e aí ele deve ensinar os dialetos ali. O silêncio do diretor espiritual dele, né? Impressionante. Ele era líder de missão ainda. Dom Rodrigo nem um pio do Rodrigo falando nada. Isso aí que é o mais impressionante ainda. Isso aí para vocês fiéis aí, que confiam em Dom Rodrigo. A gente era pessoas muito próximas do Dom Rodrigo. Muito. E se ele fez isso com a gente, imaginem com vocês aí, que olha, uma pessoa dessa aí não faz nada. Impressionante. Tem gente que me conhece, né, há um bom tempo. Né, um bom tempo mesmo, sabe? De amizade íntima mesmo, né? Que foi nessa onda do Ruffel. Não, o Gabriel tá sendo muito radical com essa amizade, não sei o que e tal. Né? Aí, tá bom. Aí eu conhecia o Dom Rodrigo desde que ele era diácono, conversava bastante. Eles não fazem ideia de quantas ligações a gente já trocou com o Dom Rodrigo. Acho que eles não fazem nem ideia. Né? A gente chega a perder conta. Eles não fazem ideia de quantas vezes a gente já saiu pra tomar cerveja com o Dom Rodrigo, botar papo em dia, fazer piada de humor negro com herege, com fraternidade, com bofetil. Eles não fazem ideia, tá bom? Pesada, piada pesada mesmo. O Dom Rodrigo se abrindo de rir fazendo também, entendeu? Eles não fazem ideia, não tá escrito, não tá registrado, tá bom? Aí eles acham que um tariqueiro, que um cara qualquer do Rio de Janeiro, né, ou do Sul, né, vai saber definir melhor quem a gente é do que essas pessoas que conhecem a gente de perto. Aí tá aí. Eu quero saber, né, por exemplo, né, disse por aí que o Rhodes vem aqui pro Pará, né, boa sorte, mano, boa sorte mesmo. Vai dar uma pernada, viu, porque se para viajar de carro até Curitiba no tanque, imagina andar por aqui. Vai ser engraçado.
O Dom Rodrigo ainda na live, ele falou que não conhecia a gente, nunca falou, quase assim, ó, não conhece a gente, nunca provou nada da gente, como se fosse uma coisa imparcialzinha, porque eu fiquei até impressionado, porque não sabia onde colocar a cara, né? Que a maioria dos vídeos, a maioria das coisas aqui, o Dom Rodrigo tava sempre ciente, não tinha nada disso aí, que parece que eu sou um alienígena, um estrangeiro que ele nem conhece, mas na live com o jogo do Controvérsia, que o Diogo poderia também fazer uma live contra essas coisas aí, né, falar um pouco, mas não, as coisas que mais chocaram ele foram aquelas que a gente fez, impressionante. Se isso daí não escandalizou o Diogo, não sei o que mais escandaliza o jogo do Controvérsia, não sei o que mais pode escandalizar aí. Exatamente. O pessoal, sei lá, pensa que nós não conhecemos o Rodrigo. Quem conhece o Rodrigo são eles, assim, que chegaram agora. Já perdi a conta de quantas madrugadas eu fiquei madrugadas lá dentro conversando com o Dom Rodrigo. Então, assim, falar que, né? E fez isso com a gente, assim, como se não fosse nada. Então, se você acha, assim, que você vai ter mais sorte que a gente, beleza. Vai lá. Tem dois jeitos de aprender, né? Ou você escuta a vivência dos outros, ou tu não escuta, quebra a cara e aprende. Ou então não aprende, né? Então, vai lá. Faça igual o filho pródigo. Assim, pessoas nos avisaram antes sobre o que podia acontecer com o Dom Rodrigo. Eu pensei, não, isso é tudo calúnia, difamação. Eu fui lá, quebrei a cara e tô vindo aqui, né? Não, realmente, isso aí era verdade. Muitas coisas ali eram verdade. Infelizmente, bem. Então, boa sorte aí a quem tentar alguma coisa, certo? O dia que você se meter em confusão, você vai ver o apoio que você vai ter. Se não tiver Pix, não tem apoio. Simples. Então, aí, aqui o grande Diogo Ruffle ensinando as pessoas a rezar em língua mais de uma vez. Esse vídeo aqui ele tá numa praia, ó, tá até segurando o chinelo dele, bem ali, integrado. Lá em Maceió, lá em Maceió. Uma praia em época de temporada, né? Olha, Maceió, Nordeste, praia, nordestina, adora uma praia, viu? É cheia a praia, viu? Né? Não é vazia, não. Praia do Nordeste. Glossário. Eu tenho família no Ceará, sabe? Morei em Fortaleza, adolescência, infância, sempre lotado. Então. Aí aqui ele começa lá, 5 de fevereiro, divulgando o Centro Dom Bosco, testando aí, pô, e se eu fizer isso aqui, vai acontecer alguma coisa e tal. 7 de fevereiro, alguns artigos do senhor Alessandro Lima são interessantes, né? Aqui, 8 de fevereiro, excelente análise política. Dom Rodrigo, que já disse, ouvir aulas do Olavo de Carvalho é pecado mortal. Certo. Aí aqui, um site da Fraternidade, carta do padre Pagliarini, não é Paganini, é Pagliaranini, sobre o moto próprio, né? Eu deixo na íntegra, tá? Ou seja, como é que é? Você é vacantista, tá aí, não sei o quê. Pagliarini é um repolho daqueles, rapaz. Olha, nem o Dom Felé é tão ralimão quanto esse daqui, porque o Dom Felé ia lá, tentava fazer alguma coisa, ia desfazer, se metia em polêmica. O Pagliarini, ó, paz e amor, mano. Paz e amor. Eu solto o meu textinho aqui e é isso, não falo mais nada. Complicado. Aí aqui, Frei Thiago, Irmãos Diamond, né, já uma coisa. Aí, Lírio do Vale, Estrela da Manhã, para sempre cantarei o seu louvor. Eu pensei que nessa época aí que era o Exalta Samba, uma coisa assim. Eu juro pra ti, quando eu abri eu falei, não acredito. Parece Exalta Samba mesmo, Lírio do Vale. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. É, condiz, né? Exatamente, eu falei, vixe, o Volt tá influenciando mesmo, o Rio de Janeiro tá mesmo. Né? A gente tem que fazer um vídeo aí, tem que marcar um churrascão com um samba aí, porque o Cedil, né, do Clerio é um samba isso aqui, meu amigo. Molejo. Meu amigo, há rodas de pagode mais organizadas do que esse seminário, cara. Se sentindo o quê que ele botou? Se sentindo o quê? Se sentindo abençoado. Se sentindo abençoado. Caramba. Como é que é o nome? A ele a glória. A ele o louvo. O carinha lá do Raça Negra, né? O, sei lá, o Exalta Samba aí católico, né? O Exalta Samba, parece impressionante que o Holtz, ele também coloca essas músicas assim na missa, né? Tridentina, né? Barbaridade. É uma dialética daquelas, né? Tese e antítese. Católico, trad, com música de missa nova. Missa, né? E ele tá lá, Viva São José Operário, não sei o quê. Vamos colocar aqui no link da descrição uma conferência, um pedaço de um trecho de Dom Dola falando sobre a festa São José Operário, como já é a modernização da igreja. E ele sabe que esse assunto aqui é treta dentro do sede-vacantismo, mas ele vai pra quê? Pra causar. Certo? Então parece que ele tá no lugar errado, né? Tinha tanto lugar pra ele ir. Tinha CMRI, tinha um monte de lugar. O melhor lugar pra ele, falando sério, é o Cristo Alegria. É Canção Nova, é a Comunidade Shalom, tá? É o melhor lugar pra ele. Lá ele vai ser o mito dos mitos. Santa Carona, tá? Com K2. Lá, se ele for pra lá, ele vai ser o cara, o doutor da igreja lá. Tô te falando, lá ele vai ser o intelecto supremo.
Então, né? Ainda tem uma restrição, olha. O Dr. Yuri falou, ele tá no lugar errado. Eu acho que é petição de princípios. Você acha que ele tá no lugar errado, é porque você pensa que ele veio pra fazer o certo. Agora, se ele tá pra bagunçar, ele tá no lugar certo. Que ele conseguiu. Veio pra bagunçar. Ele bagunçou, e Dom Rodrigo trocou o sede vacantista carismático pela sede vacantista da irmã Faustina e Valtorta. Né, ali? Fazer o quê? Aquele de novo, Olavo de Carvalho, tal, não sei o quê. Olha lá. Dando palco, palanque. Com problemas mentais, estava meio fora de si, atenção à data, superior. Aqui ele está defendendo isso aqui, é Pio XII? É, Pio XII, isso aí. Que o magistério da igreja é o único capaz de iluminar esse mundo de trevas. Né? Aí começa, é curioso essa coincidência. Parece alguém com problemas mentais. Olha lá. Mais Pio XII. 58. A Sagrada Liturgia, 58. Qual é o problema da reforma litúrgica? Tem que colocar mais os fiéis para rezarem junto com os padres. Exatamente. O Conselho de Trento fala que quem fala que as antigas vestimentas, músicas da igreja, ritos, né, os milenares estimulam a impiedade ou coisa do tipo, está excomungado. E foi o que toda a galera da reforma litúrgica falava, né, que o rito de São Pio V perdoa a noção de missa, de eucaristia, né, que é tudo, estimula a não piedade, etc. Foi um bando de excomungado, anatematizado pelo Concílio de Trento, que fez aí, né, a reforma da Segunda Nação de 55, isso é para meditar. Aí aquilo que eles fizeram, eles vão lá e impõem pra gente, né? É bacana. Isso aqui... Eu não sei o que ele queria transformar o sede-vacantismo numa nova IBP, que você vai lá e responde, sei lá, novo Zordo. Eu não sei o que ele queria. Ele queria fazer um ajornamento dentro do sede-vacantismo, porque veja bem, doutor. Coisa. Sede-vacantismo diz que a sede está vacante. Tudo bem, sabe por que tudo bem? Porque o Vaticano já está engolindo a fraternidade há muito tempo, desobedecendo. O sede-vacantismo, falando, a sede está vacante, mas na prática, consumindo as coisas que levam ao Vaticano II, tá? Isso aí já agrada o diabo também. Entendeu? Porque aí você se torna um católico morno. E o morno Deus vomita. Tá? O morno na fé, com o tempo vira relativista. É um processo mental. Tá? Quase um processo de iniciação. Tá certo? As seitas gnósticas, elas fazem muito isso pela literatura. Eles colocam muitas verdades, mas também colocam alguns conceitos, algumas ideias, que quando você mistura com essas verdades aí, se torna uma coisa nova, se torna uma quimera que faz uma iniciação na tua mente. O modus operandi do Holtz, do Ruffel, tá, da Tarica e etc., é o modus operandi das seitas gnósticas desde a época de Santo Hipólito. No livro do Filosofomeno ele fala bastante disso. Tá bom? Você mistura vários elementos. Você mistura, por exemplo, sede-vacantismo com o catolicismo real, né, de fato, e coloca elemento modernista de música, que tem influência pagã, que tem influência protestante. Você já juntou o paganismo, já juntou o protestantismo, tá? Você juntou aí o catolicismo, aí falta só o outro elemento, que é da estrela de 6 pontas. O elemento da estrela de 6 pontas já tem, que é o homem de batina lá. Entendeu? Já tem esse elemento. Fora também a reforma de 55. Na questão da Sexta-feira Santa. Isso tudo aí é processo de iniciação. Ele estava querendo, de fato, fazer, digamos assim, quase um MK Ultra no sede-vacantismo. E conseguiu em grande parte. As pessoas estão aceitando somente uma fé com base em ir nos sacramentos e voltar para casa, e a fé dane-se. Dane-se combate. Interessante que todas essas postagens aí, né, teve tempo, né, para qualquer padre, sede-vacantista, ia se preocupar, né, ou até tradicional, né, a língua, meu fiel aqui, que meu dirigido espiritual tá colocando publicamente oração em línguas, né, sei lá, eu acho que qualquer padre ia ficar preocupado, ia lá falar, ainda mais dirigido espiritual. Isso aí é o que a gente vê, a direção espiritual do Padre Holtz. Impressionante, os frutos. Esse artigo aí do Nansancta, por causa desse blog do Nansancta, eu tô aos poucos refutando ele, porque ele é esse blog aí, copia e cola os artigos do Robert Sisko e do John Salza, tá bom? É muito capcioso, é mistura de muitas verdades com coisas mentiras. Por exemplo, ele fala, São Vicente Ferro nunca declarou a cátedra vacante. Na verdade, São Vicente Ferro nunca julgou ou declarou que Bento XVI havia perdido o cargo. Olha o que ele fala, perdido o cargo. São Vicente Ferro, de fato, nunca falou, olha, ele perdeu o pontificado. De fato, ele nunca chegou a falar isso. Mas ele julgou lícito retirar a obediência devido ao acordo que os reis tinham feito com os representantes do concílio. Tá bom? Ele tá dizendo o que então? Que os reis julgaram o Papa. Não, um acordo para fazer um concílio geral imperfeito. Ora, ele fala isso por quê? Porque a unidade está ferida. Ele colocou em dúvida a validade daqueles papas. Por isso, retirar a obediência. É a mesma coisa que a gente faz. Ele apenas pega e fala, é mentira, ele nunca falou que a sé tá vacante, nunca falou que perdeu o pontificado como vocês falam. Mas no fim, o efeito é o mesmo. Tá vendo como é capcioso? O jogo de palavras.
São Vicente Ferrer foi o santo durante o cisma do Ocidente, não foi? Exatamente. Então, Eles fazem uma filologia wittgensteiniana demoníaca, tá bom? Quem lê Wittgenstein, já leu Wittgenstein, já sabe o que eles estão fazendo. Isso aí é modo de maçônico total, de infiltração. E a nossa posição é que eles nunca foram eleitos, né? Uhum. E Também, tem essa possibilidade. Direto a fraternidade põe que é como se a gente tivesse aceitado eles como Papa. Olha, por exemplo, de João 23 para Paulo VI, né, que no início, assim, né, muita gente não tratava como uma coisa assim manifesta e etc. O padre Sanz Arriaga fala no Sede Vacante, né, como você também leu aí também, que havia duas possibilidades, ou perder, né, a cátedra, depois da publicação do documento sobre liberdade religiosa, os apoios à ONU, etc., ou então ele nunca chegou a ser eleito, né, devido ao que eles já eram um herege antes. Entendeu? Tem essas duas possibilidades. Nas duas possibilidades, acerta vacante. Nas duas, não se salva nada. Entendeu? Aí quando passa aí, João Paulo II, ele já era um modernista manifesto mesmo, tá? Já sabia. Nas publicações, os livros que ele publicou, e etc. Quando ele era bispo, né? Quando é bispo lá em Cracóvia, tá certo? Isso aí já tinha. Uhum. Tá bom? Só que, como já estava em anos 80, após o Vaticano II, todo mundo achava normal. Mas que já era manifesto, ele já era. Um argumento muito bom do padre Schomburg, no Mistério de Iniquidade, é o quê? Todos eles fizeram um juramento antimodernista e depois endossaram um modernismo. Isso já é uma heresia manifesta. Você traiu o juramento, fez um perjúrio ali. É mesmo que admitir, eu sou modernista. Uhum. Tem a junção aí do Pacente Dominici Gregis, São Pio X, que não é um documento assim que anatematiza o modernismo, né? A Sacrorum Anti-Instinto, que aí já diz os decretos, olha, não pode ter condenado, soma o decreto lamentável que condena as proposições modernistas, e no final ele colocou prestância e escritura, que aí ele fala, né, que é um tipo de excomunhão, né, que é uma excomunhão geral. Né? Todos aqueles que endossam o modernismo, que apoiam os modernistas, estão excomungados. Todos que fizerem isso no futuro ou no presente. Junta tudo isso, formalizou ex cátedra. Ponto. Tornou tudo ex cátedra. Uhum. Entendeu? É isso que eles não entendem, tá bom? Isso que eles não entendem. Outro print. Olha o depoimento. Isso é o evangelho. Orei muito para São José e tal, não sei o que. Ok. E aqui o que a gente coloca esses prints? Para mostrar que ele tá indo por outro caminho. Isso aqui é naquele print lá do Exalta Samba, né? Ou alguma coisa lá. Isso aí. Isso se chama usurpar a autoridade da igreja. Juízos privados. Aqui ele já começa. Começa. Ele antes tinha lido o quê? Unam Sancta, John Salza, Robert Sisko, que fala do juízo privado. Isso é uma doutrina nova. A gente não faz um juízo privado. Tá? A gente ressalta, São Bertolino ressalta também, que isso aí é um juízo de todos os padres da igreja. E eles transformam em juízo privado. Muda a situação, sabe? Essa palavrinha, esse termo, já muda tudo. Uhum. Ele caiu direitinho. Tal, não sei o que. Aí uma coisa que ele fala é o seguinte, nesse vídeo que ele publicou ontem, que ele foi se confessar com o padre da fraternidade, e o padre disse, Jesus não vai te perguntar se fulano é papa ou se não é. Como se, né, a fé da igreja fosse Jesus não soubesse. Como se Jesus não soubesse, como se nós não pudéssemos ver que esses homens não têm a fé católica. É claro que nós podemos ver. É claro que... É assim, né? Deus não faz pergunta idiota. E também é no juízo particular, né? Ele não vai fazer pergunta pra gente, não é uma coisa infantil que a gente ouvia os protestantes falando, o que Jesus vai perguntar pra você quando você chegar lá, uma ideia carismática, isso daí. Juízo particular chegou lá, sentença, acabou. E não, é impressionante. Vamos supor, o pessoal do Palmar de Troia. Deus não vai julgar que você achou que é a mesma situação. Né? Ou qualquer outro aí que pega um antipapa aí, que loucura. Que baixaria isso daí. Só argumento mais. Um padre da fraternidade deve falar isso aí e deve colar com alguns, né? Já tá com o psicológico já para aquilo, né? A falar qualquer coisa, ele não vai nem pensar na doutrina, não vai aceitar e pronto. E pronto. É isso que acontece. Então. E ele gosta de praia, mas língua dos anjos. Eu acho, viu, Sapucaí, que ele vai ensinar os dialetos aí no futuro, no curso privado. Que assim, tem a língua dos anjos, mas tem o dialeto dos serafins, o dialeto dos arcanjos, entendeu? Aí você pode aprender a falar a língua a depender do grau da hierarquia dos anjos, né, do curso celeste. Então, eu acho que ele vai... Eu não entendo como é que ele não se atentou o principal meio dos anjos se comunicarem, que é através da sugestão diabólica que ele está aceitando até agora. Né, segundo São Tomás de Aquino. A sugestão demoníaca, diabólica, as ideias que varam no intelecto dele, que ele fica cuspindo todos os dias, isso é tudo... Tá? Se não for esquisitoide dele mesmo, é demoníaco mesmo. Tá? Demoníaco é isso aí que ele tá fazendo, os demônios fazendo passar vergonha e tal, né, aproveitando para escandalizar, é assim que o anjo se comunica, através do intelecto. É a sugestão intelectual, não é... Pô, pelo amor de Deus, o anjo é o intelecto supremo, podendo dar, com a sua soberba, né,
arrojar aí, né, no latino, no hebraico, no grego, tudo junto, misturado, no alemão, ele vai preferir ficar igual um bebezinho, né? Ele vai se humilhar dessa forma. Pelo amor de Deus, anjo não é humilde. Né? Até o Diogo do Controvérsia já refutou esse negócio da língua dos anjos aí, e talvez justamente por isso o Diogo Huffel aí disse que ele falou recentemente, tá aí no comentário do YouTube, que o Diogo do Controvérsia é analfabeto funcional. É porque ele fala glossolalia, que é a confusão de palavras, né? Mas aí o Santo Tomás e os santos da igreja comentam o seguinte: glossolalia, confusão de palavras, exemplo, por exemplo, de glossolalia, os salmos. Outro exemplo, Cântico dos Cânticos. Se todas aquele linguajar que a gente não entende, né? Que é preciso alguém explique pra gente, alguém mais assim espiritual que explique pra gente. Segundo Santo Agostinho, para as igrejas, é isso, é salmo, é Cântico dos Cânticos, tá bom? Tudo isso é glossolalia. Não é confusão de palavras concretas. Xambalá, palavra, isso não é palavra. Isso é uma confusão de sílabas, tá? Uma coisa que não se atenta, uma confusão de sílabas. Você nunca teve na igreja. Isso aí é fruto da Assembleia de Deus, os pentecostais, movimento pentecostal. Tá? Não tem nada a ver com isso daí. Brutal. Eu gostaria de saber se tudo isso daí foi incentivado pelo Padre Holtz, né? É uma coisa que eu gostaria de saber. Porque ele era dirigido espiritual do Padre Holtz, né? E estava aí pondo essas coisas. É uma coisa que a gente gostaria de saber. Eu acredito que o Padre Holtz ele só deu azar, ele tentou fazer um processo de infiltração e acabou conseguindo esse cara aí para ser o principal agente da infiltração dele. Só que olha como é que o cara é. É aquele negócio, né? Para todo mal, deu bem. Deus protege a sua igreja, tá bom? Quando o cara acha que é muito espertão pra cima de Deus, ele vai lá, tá bom, vai, deixa, contrata esse cara aí. Aí o cara foi lá e sabotou tudo. O próprio Diogo Huffel sabotou o Holtz. Pois é, sabe? Apoiou. Agora tá em outro plano agora. Mas às vezes ele pensa que não peca, que não tá sob a influência dos anjos maus, a sugestão diabólica, porque já é Deus, já tá em outro nível, né? Jesus já fala com ele. Então, já fala com ele. Aí aqui usando a Bíblia igual protestante pra sei lá, qualquer coisa aí. Ao longo dos tempos houve revelações privadas e tal, o catecismo da igreja. Então, ele fala de banda de coisa desconexa, né? Não tem nada. Parece que tudo aquilo que ele pensa, que ele reflete, ele acha que tem que ser publicado, sabe? É muita soberba, cara. Isso aí é soberba pura. Que é atenção em toda hora. Acredita que todo pensamento, todo raciocínio que ele faz é algo que deve ser publicado, que vai salvar as pessoas, que vai fazer qualquer outra coisa do tipo, né? Eu não li isso aqui tudo, tá, pessoal? O que eu falei, Diogo Huffel passou de duas linhas, manda áudio que eu não vou ler não, tá? Para evitar julgamentos precipitados, meditação para quaresma, catecismo da igreja. Inclusive tem que ver aqui se esse catecismo da igreja é o novo ou antigo, né? Deixa eu dar uma olhada aí. É textão, né? Mais de 4 linhas, etc e tal. Isso aí é o do João Paulo II, tá bom? O catecismo comum que a gente usa mesmo não passa disso. E o romano, tá? Por exemplo, não fala de dom de línguas. Catecismo. O romano não fala de dom de línguas, não. Isso aí quem fala é o catecismo da Igreja Católica, o Yucat. Testemunho social, aquele Yucat. Quando fala dignidade humana, honra o testemunho social dado à dignidade humana, isso aí é o amarelo de João Paulo II, cara. Catecismo. O meu era todo rabiscado, pô. Aqui, ó. É impossível, nem os tradicionais usam de João Paulo II, ninguém conhece. Ninguém tem essa apreciação. Testemunho social, isso daí, esse tipo de linguajar não existia na boca de São Pio X, cara. Testemunho. Cadê? Nossa, muita coisa. Bota assim, difamação, testemunho social, dignidade humana, achei, é o direito natural. Tô falando, rapaz. Aqui, ó. Tá mostrando? Deixa eu ver. Exatamente, pra ele. Licença, calúnia, a reputação e a honra do próximo, a honra é o testemunho social prestado à dignidade humana, não sei o que, aqui, ó. O Vaticano, terceira parte, né? Catecismo, 2121. Então. Parabéns, Sofia. Você está defendendo um cara que protegeu diversos predadores, né? Infanto-juvenis aí, né? Parabéns. Então, prólogo aqui, em algum lugar deve estar escrito aí, João Paulo II, só pra. Verbo, Vaticano, cadê? João Paulo II aqui, já até é tudo novo, né? Só pra não ter dúvidas. Mas enfim. Eu acho que o padre Kramer e o padre Sprenger, quando eles escreveram o Martelo das Feiticeiras, o Malus Maleficaram, eles esqueceram uma coisa, que ele fala que existem 3 coisas que não conhecem limite, tanto na santidade como na maldade: a língua, o clero e a mulher. Eu acho que aqui é a língua pro Diogo Huffel, viu? Aqui deve ser. Com auxílio do clero, mulher já não sei. Atenção para orar em virtude do dom de línguas, uma forma de oração, portanto. Não é o mesmo dom dado a São Francisco Xavier, ou seja, o dom de São Francisco Xavier, que aprendeu japonês em 30 dias, não é, claro que não é a mesma coisa que o Shabaralai aí do
do Diogo Huff. Os carismáticos que utilizam São Francisco Xavier para falar disso, para falar como é que ele evangelizou as Índias ou coisa do tipo e tal. O japonês a gente sabe que ele aprendeu. Mas, de fato, nas Índias, assim, né, aconteceu alguns milagres em que ele pregava e as pessoas escutavam, né, na sua língua materna, nem nos Atos dos Apóstolos. Exato. Agora, orar em línguas, isso não existe no Evangelho. Não. Orar em línguas, não existe. Não. Existe profetizar em línguas. Profetizar, o que é o dom da profecia? Né, segundo o Catecismo, segundo São Tomás de Aquino, é o dom de você ensinar a doutrina e as escrituras da forma correta. Isso é o dom de profecia. Pronto. É isso. Aqui no dia 12 de fevereiro, lembrando que começou, acho que foi 28 de janeiro, né? Mas assim, já tem 15 dias aí, e a gente vendo aí até o dia esse negócio, né? Parabéns ao Padre Lucas, nós sabemos que os padres do IBP... Ele é daqui do Pará, esse Lucas aí, daqui do Pará, aqui de Belém, tá? Ele que é o capelão aqui de Belém de IBP. É do IBP, o Altmaier, tá certo? Então, Da última vez que os fiéisinhos dele tentaram tretar comigo, deu um esporro em todos eles, né? Porque eu acabei fazendo aquele vídeo expondo IBP, né? Nunca mais tretaram com a gente, nunca mais. pois é. Né? Eu conheço quem estava antes dele, que é o padre Ivan Ruzik, o padre José Zucchi era o que estava mais antes, e mais antes o padre Tomás Parra, que é aquele que se meteu naquele escândalo com a guria lá. Jogou essa aí. Rapaz, todo mundo sabe, rapaz. Então, rapaz, aqui em Belém isso aí foi uma febre danada aqui em Belém isso daí, todo mundo sabe, todos os párocos aqui sabem disso daí, o cara virou Uber depois, pô. Brutal. Até parei de pegar o para não encontrar com ele, pô. Começou a chamar 99. Aqui, Ele ó, era meu vizinho aqui do lado. Eles eram meu vizinho, eu frequentava o José Zucchi, o padre Tomás Parra direto. Padre Lucas. Então, os padres do IBP aqui do Brasil, todos eles são ordenados no rito novo, nenhum deles é padre. Então, e por bispos que foram ordenados sagrados no rito novo. Então, para deixar bem claro, viu, pessoal, nós achamos que os padres do IBP no Brasil são tão leigos quanto nós aqui, você que está assistindo, eles têm fantasia de padre, eles fazem rito de padre, mas não são padres, porque eles não têm o sacramento da ordem, porque o rito é inválido, ponto. Exatamente. E os demais vídeos aí que a gente tem a respeito. E ainda que fosse válido, a situação dele de acordismo, que é um ralimã total, né? É um ralimã total. Tá? O padre Joaquim, da Resistência Finada, o padre Joaquim falava, né? Ele chamava eles de rallier, são os rallier, os acordistas, né? Justamente por conta disso daí. Impressionante também que o IBP, eles fazem a Semana Santa pré-55. Sim, eu já vi o missal que o padre Ivan Ruzik, o padre, entre aspas, o Ivan Ruzik usa, é pré-55, tá? Eu já vi o missal que uma vez perguntaram, por que ele usa de São Pio X, né? Perguntaram pra mim aqui, eu não entendo não, é porque ele usa, ele nega o Pio XII, pra mim uma vez aqui, né? Porque eu não sabia explicar, né? Eu não sei entendo disso, não, pergunte do padre. Então, por mais que eles sejam rallier, sejam ralimã, na questão litúrgica, o IBP é mais raditrade que a fraternidade. Isso é verdade. Então. E por IBP, a Fraternidade de São Pio X e Resistência são sede vacantistas práticos, tá? Quem não falou isso foi o padre Ivan Ruzik. Então. Aqui em Só que o IBP hoje tá na rua aí, né? Infelizmente, não obedecendo tradições custódicas, vai obedecer. Um documento de fé, moral, costume, disciplina para toda a igreja, né? Ordenando. O que eles vão falar que documento do moto próprio do Francisco? Não foi ex-cátedra, não, né? Se impôs como passou os prêmios fiéis, fé moral, proibindo, etc. Não foi falar isso aí, pô, caramba. E outra coisa também, eu acredito que padre vale de IBP, só aqueles que foram ordenados pelo Dom Lefebvre, que é o fundador lá, né? O padre Laguerri, que já veio aqui para Belém, inclusive, eu conheci ele, né? Tocaram violino para ele, quando ele veio para cá, tocaram Vivaldi para ele, né? Ele se empolgou todo na hora do Vivaldi. Aí começa a fazer joguinho de pergunta. Quantos livros tem a Bíblia, né? Quantos tem o Novo Testamento? O que vem depois de Timóteo? Aí todo mundo respondendo. Ele, né? Foi muito bacana, uma feijoada quando ele veio pra cá. E também aquele padre Rafé. Eu acho que ele também é. Não sei se ele foi ordenado por um bispo válido. Os padres da antiga IBP, alguns são válidos, mas aí tem que ver. Os do Brasil nenhum é válido, não. Nenhum do Brasil é. E aqui o Diogo Huff. O Instituto Bom Pastor é uma bênção de Deus para a Santa Igreja. Isso no dia 12 de fevereiro e ninguém repreende o cara, nada. E, pessoal, não tem uma notinha pra mandar nos grupos aí, um áudio, o Huff não tá mais nas nossas missões. Nada. É quando é a gente, né? Gente suja, gente baixa. Gente suja, gente baixa. Então, tem muito print ainda, então vamos indo, né? Aqui, ó, Capela do Divino Espírito Santo, Marangatu. Nosso querido bispo Dom Rifan. É pra acabar. Acordeão pra CNBB. É pra acabar. Meu Deus. O Dom Rifan já veio pra cá também, inclusive. Foi o único crisma válido antes de Dom Rodrigo que rolou por aqui. Pois é.
Ele aqui, divulgando o Lorenzo Lazzarusso. Meu Deus do céu. O pessoal sempre entra aqui nos vídeos e pergunta: o que é com o Lorenzo aí que vocês não falam? Tem que entrar na Canudos Online pra saber o que acontece. Pelo amor de Deus. E aqui, TFP e tal. Nossa, muito bom esse vídeo. Onde que eu assino? Okay. Perfeito. Como? Jota. Lazzarusso. Meu Deus, o Joata. Meu Deus. Joatas. É um leigo, né? É um leigo. Então. Essa história, essa história Cabe texto do Padre Holt sobre isso. Essa história do leigo, quando o Padre Holtz lá no início estava vindo primeiro para Curitiba, que ele gravou aquele vídeo, depois apagou e não sei o quê, lá no início o Gaúcho ficou falando nos grupos aí aqui da administração do Sul, pois é, eu não quero participar dessa igreja dos leigos, fica decidindo a vida do padre, não sei o quê. Aí depois tá ele aí indo pra igreja do leigo de fato, né? Porque lá no modernismo só tem leigo, é quase tudo leigo. Então, faz o L. O detalhe é que o Joatas, ele fala que o Amores Letícia não tem que pedir desculpa por quem escreveu. Ao vivo, ainda em público. Embaixo, barbaridade. Ele fala, moderna devoção ao Papa começou quando Pio Olha isso, meu Deus. Ele fala em século XVIII, mas quem já era devoto do Papa? São Roberto Bellamino. Quem já era devoto ao Papa? O Savonarola, aí na Renascença, devoto, as cartas dele mostram isso, ele falando, né, vosso fiel mais devoto ao Papa Alexandre, etc, para se reconsidere, vossa excelência, o senhor que é o vigário de Cristo na terra, o doce Cristo na terra, e o Alexandre vai se ferrar, sai daqui, isso aqui, que nem a gente falando com o Dom Rodrigo, o Dom Rodrigo, por favor, sua excelência, etc, né, não conheço esse Sapucaí, esse Tarzan, não conheço Macacai, não conheço o Dr. Yuri, não fazem parte das missões, etc, não é pra frequentar ele, não é pra ver canal, não sei o que, só controvérsia católica, que é pra ver, brutal, é a mesma coisa. E para não virarem sede-vacantistas, eles, e agora o Diogo Ruffel, protestantismo a igreja, ou seja, realmente a igreja está cheia de erro, de papa safado no tempo todo, nunca prestou esse negócio, então a gente só escuta papa de vez em quando ele proclama um dogma, quando é isso a gente não escuta o papa, é lamentável. São Francisco de Sales, devotíssimo também do Santo Padre, antes do século XVIII. São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval, um cara que diz uma coisa dessa, ele nunca leu o mínimo de história da igreja, nunca leu vida de santo nenhum, da patrística, principalmente da patrística. Isso aqui eu não tinha lido não, mas o papado não é nenhuma monarquia absolutista, nem uma demagogia calvinista. Meu Deus do céu, rapaz. Sei não. Padre José Augusto, esse aí que é moderno. Olha, Canção Nova. Canção Nova, né? Esse eu já vi ao vivo e a cores, quando era da Canção Nova. Será que não era ele que tava lá no Exalta Cristo, lá não? Não, ele é conhecido lá na Canção Nova como o padre que o pessoal tem medo de se confessar, porque ele fala mesmo, sabe? Ele fala, sabe, de pecado, ele fala de inferno. Sabe, isso aí, não, que é isso? Ele fala que o comunismo não é católico, é muito radical. Olha só, é impossível que o padre José Augusto não seja um padre válido da Santa Igreja Católica, porque impossível, ungido de Deus ele. Pelos frutos se conhece a árvore. Os frutos desse padre para a Igreja Católica são evidentes, então vocês vejam, ele não leva a sério doutrina, teologia, argumentação, não. Eu tô vendo as pessoas que eu acho que estão se convertendo, segundo o critério da minha cabeça, então é padre válido. Vou usar esse argumento, sei lá, o Valdemiro Santiago aí, o apóstolo da igreja, né, sei lá, não é universal, enfim, esse povo aí. Ele tira um monte de gente das drogas, tira aí sei lá, da perdição, do alcoolismo, e leva pra rezar dentro da igreja. Então, é uma bênção pra igreja. Portanto, é um apóstolo de Cristo. Qual que é o problema? É o mesmo argumento. Pois é, justamente. Não, isso aí depois de estudar tudo do sede-vacantismo, o que é válido, o que é lícito, qual que é a ordenação que é válida, o sacramento, até que tem que ter a forma, a matéria, e fala um negócio desse aí, baixaria demais. Mas é que o Padre Holt, ele considera válido os sacramentos da... Eu acho que encerrou aqui a gravação, a parte 1. Vai. Então, a gente teve um pequeno corte aqui da gravação, mas ele fala que os sacramentos são válidos, e nós sabemos que o Padre Holtz considera a ordenação do modernismo válida. Ele que foi ordenado por um bispo no modernismo, bispo de rito novo, ou seja, nem ele era padre no modernismo, e nem o bispo que se o sagrou era bispo. E ele considerava válida a sua ordenação. Porque ele falou para mim pessoalmente. Mas teve tantas pessoas que eu fui levar a extrema-unção e eu vi milagres na minha frente. Como é que eu não posso ser padre? Aí, continuando. Dom Rodrigo disse para mim, eu acredito no seu sacerdócio, mas eu vou te ordenar só para ter certeza. E fez uma ordenação sob condição segundo o Ruffel. Aí pergunta, o Dom Rodrigo fez ordenação sob condição? Ué, inclusive alguém tem que perguntar aí para Dom Rodrigo. Verdade que o senhor fez ordenação sob condição? Eu duvido, eu não acho que se o Dom Rodrigo é capaz de ele ter dito que ia fazer e não fazer, isso é possível. Mas bem, é por isso que o Diogo acha que é válido, né?
a importância da posição totalista. Porque se ele fala que a ordenação é válida, consequentemente, por que a Eucaristia não é? Então. Né? Tem aquele problema da fórmula, etc. Né? Tá bom, mas e a igreja já debateu sobre isso? Não, ela debateu o quê? Sobre a ordenação do anglicanismo, a semelhança, mas não falou das outras coisas, né? Mas aí se você já valida o resto que não foi discutido, né? Por consequência. Então, tem um anátema da igreja ali, o Papa falando. E tal. Desceu ontem na igreja, posando de professor de internet, Padre Checado, professor de internet, Padre Sanzariaga, doutor da Gregoriana, professor de internet. O Padre Checado tinha 50 anos de sacerdócio nas costas, o Rafa acabou de fazer 30 de chorume e, tipo, é o Padre Checado que chegou agora. O Padre Checado conheceu o Dom Lefebvre, tá? Aguentou os cacáceres de Dom Lefebvre como a gente aguentou os cacáceres de Dom Rodrigo. Tá, para conhecer o quê? Todo mundo que ele vê de nome, Dom Castro Maia, Semon, etc., né, até figurões, João Paulo II, VI, vendo publicação diariamente, para Checado acompanhou tudo, ele vem dizer que é de internet, mas pelo amor de Deus. Não dá. Ele aqui, São Roberto rechaça o sede-vacantismo. Não dá nem ânimo de... A gente tá aqui só pela zoeira. Eu acho que quem tá aqui na live até agora já percebeu que é só pela zoeira, né? Porque chega a ser triste, sabe? Chega a ser triste a gente tá lendo essas coisas aqui, porque a gente tá vendo que é um quadro aqui, clínico. Não é ou é clínico ou é um quadro espiritual demoníaco, tá? Porque precisa de tratamento de exorcismo, né? Ou é tratamento ou é exorcismo, justamente. Jamais o doutor da igreja aprovaria esse circo sede-vacantista que vemos. Mas aprova o circo do Novo Zordo, engraçado. Nem o doutor da igreja aprovaria o circo sede-vacantismo, mas o circo Novo Zordo, né, de padre dançando com a Eucaristia rodopiando, né, Francisco Apatiamama no Vaticano, né, acobertando um monte de predador aí, né, isso aí Deus aprova? Né? As mulheres não dá. Até na fraternidade, né, no na IBP. Fraternidade, no IBP, essas coisas, quer dizer que não aprova o circo sede-vacante dos talibã, que ele fala, né, de pessoas que estão aí na seriedade da fé. Alguns vacilam para lá, outros vacilam para cá, mas acredito que muitas das vezes, né, acabam até tentando acertar um pouquinho, né, acaba errando. Mas aí o Novo Zordo, não, aí os autores da igreja aprovariam? Complicado. Olha aí, eu não sei exatamente a data desse post, mas a partir de 6 dias atrás. É que eu não sei se é 6 dias de hoje ou da vez que foi tirado o print, sabe? Mas. Então. Foi tirado há semanas aí, não faz tanto tempo assim, não, né? É recente tudo isso. Não vou precisar ninguém argumentar, até porque não preciso. A verdade, fica tranquilo. Razões óbvias, preciso disso. Sei o quê? Graças a Deus, voltei a ser o que sempre fui desde minha juventude. O sede-vacantismo foi uma passagem curta em minha vida. Um namoro de 2 anos. Francisco tem escandalizado muito, não sei o quê, mas esses problemas cardeais e não eu. Eles que resolvam. Essa é a doutrina católica. Aqui ele já, muito menos depôs os papas e declarar inválidos sacramentos. E isso é absolutamente certo, 100% católico. Aqui ele formalmente abandona o sede-vacantismo com plena consciência, mas a gente esperou aí, saiu um vídeo e tudo mais. E bem, fechou. É isso. Abandonou o sede-vacantismo e tá aí fechado com o Bergoglio. Tem lá aí já se contradiz no próximo post. O juiz e o Papa Francisco herege apenas pode ser feito por um conselho perfeito. Ou seja, sempre falo isso. Alguém pode constituir um herege, imagina, né? Eu só viro herege depois que alguém... A pessoa só vira herege se rolar um conselho imperfeito e declarar que ele é um herege. Ou seja, vão estar jogando um papo. Se a pessoa vai declarar herege, porque ela já era um herege, na verdade, não porque ela se torna herege depois. Então é só não condenar ninguém, que aí vai todo mundo pro céu. Qual que é o problema? Não condena ninguém, que todo mundo vai pro céu, na verdade. Pois é. Tem muita herege aqui que não foi condenada formalmente concílio. Então. Exemplo, o Teilhard de Chardin, que o Pio XII trocava a carta pra tentar converter ele, segundo as fontes aí, né? Nunca foi... Aqui ele fala, ainda com um monte de erro de português, eu tive a paciência de lê-lo. Então sim, eu conheço a doutrina sede-vacantista. Não tem fundamento teológico. Engraçado que ele precisou de 2 anos para perceber, certo? E só quando ele foi explodido, a reputação dele foi jogada na lama, aí ele percebeu que o sede-vacantismo não tem fundamento. Eu sempre falo isso. Se não tivesse fundamento, não tinha mais de o quê? 400 páginas, né? Em A4, para variar, papel A4. Com fundamentação de padre da igreja, teólogo, direito canônico, não tem fundamentação? A fundamentação dele é o Alessandro Lima, né? Então o Alessandro Lima tem fundamentação. E o próprio São Roberto Bellarmino fala que, na parte lá da igreja, né, da eclésia, quando é cismáticos, né, ele está explicando sobre cismáticos, ele fala, ninguém se separa da igreja, aqueles que separam do Papa separam da igreja, ao menos que, para essa pessoa, ela esteja convicta que se trata de um herege. O próprio São Roberto Bellarmino falando. E do juízo privado também, né? Impressionante. Ou seja, o Rafael vai ter que fazer uma abjuração no modernismo, porque ele tinha julgado Francisco como herege. Tinha caído em cisma. Ele vai ter que fazer a abjuração dentro do modernismo, porque eles pedem lá também. Entendeu? Sim, como é que fica a situação dele dentro do Novo Zordo agora? Abjurar no sede-vacantismo. A abjuração não para de perseguir esse cara.
vai ter que virar protestante aí. Ou então vai pra igreja, sei lá, aí, daquele cara lá do Bento XVI. Vai pro carismatismo, porque ele recebe o batismo no Espírito Santo, tá bom? Tudo. Que aí tá tudo correto. Não, eu acho se o Espírito Santo está nele, é porque tá tudo certo. Novo Zordo daqui a pouquinho vai ter padres casados, então já a pouquinho ele vai ser padre Diogo, se ele quiser. Mas já tem, doutor. Só que tem que fazer a abjuração, lá eles pedem a abjuração. Tem umas dioceses aqui do Pará, por exemplo, que o pessoal depois da missa vê o padre saindo na motoca com o cara dele lá, com um amiguinho dele, tá? O amiguinho arco-íris dele, e só um tanca, tá tudo ok. Tá? No Pará tem umas dioceses são assim. O pessoal já não tá nem aí, o pessoal até pede, né? Não, deixa os padres casar, coitado, não sei o quê, é muito difícil, o padre Fábio de Melo tá falando aí que é difícil e tal, né? Duvidar até os leigos são a favor. E aqui ele que falava assim de juízo privado, né? Contra o juízo privado, então, o Padre Pio rezava missa na com Paulo VI. Padre Pio rezava missa sacrílega. Aí ele, né, seguindo o juízo privado. Pois é. Não, aí tem uma controvérsia importante do Padre Pio, mas deixa pra lá. Sim. Nós aqui, acho que consigo falar aqui pelos demais, se eles concordarem, eles falam, quiser discordar alguma coisa, mas Padre Pio, ele tem indícios de santidade, porém ele tem que sofrer um processo de canonização formal da igreja, né? Tem que ter o advogado do diabo para contra-argumentar, né? E testar mesmo algumas controvérsias que possam existir no nome dele. Então, estamos aqui simplesmente esculachando a lei, né? E o Padre Pio, quando ele tem uma filmagem dele lá, né? Ele tá bem velhinho, se você for ver. E ele não rezava ali a missa no Novo Zordo. Ele só rezava a missa em latim. E ainda que rezasse, quem canonizou? Também tem essa. Quem canonizou? Eu vou ter certeza? Eu sou obrigado a acreditar que é o que não é gosto dele. O Dom Lefebvre rezou também, né? O Dom Lefebvre rezou a missa no Novo Zordo. Pois é. Fez um teste ali, rezou. A missa de transição. Eu quero saber se alguém que não é canonizado tem a sua fama, tem os milagres, mas que não tem o veredito da igreja, eu sou obrigado a aceitar tudo por causa disso. Não sou, não. Eu sou obrigado a aceitar os teólogos, sou obrigado a aceitar os autores da igreja, e etc. Tá bom? Né? Desculpe quem tá ouvindo aí, sou devoto de Padre Pio, e etc. Você tem que entender, não foi canonizado por nenhum papa, tá certo? Até então, a dúvida é razoável, se aconteceu isso, não aconteceu. O Frei Luís de Vila disse que nunca aconteceu. Tá bom? Que aquilo dali foi aquela questão de 55, né? Aquelas reformas que estavam rolando, mas que ele não estava sendo a favor, né? Que ele não tancou. Mas como ele já tinha recebido uma advertência da Santa Sé, né? Por causa de algumas coisas, aí ele aceitou naquela hora ali. O credo do povo de Paulo VI é uma profissão pública de sua fé. E tal, oferecendo recompensa aí para mostrar da sua fé humanista, profissão de fé, o corpo místico de Cristo, sei lá, e tal. Aqueles cismáticos hereges, tal, não sei o quê. Ele tá aceitando o Montini, que veio de família de pais comunistas, sempre foi um comunista. Em Milão, os fiéis até falavam que ele acordava mais cedo para escutar o som das fábricas e cumprimentar os trabalhadores do que para missa. Sempre atrasava para missa porque ele estava na fábrica falando com os trabalhadores, vendo os avanços da ciência e da humanidade. Então, e uma correção aqui ao Diogo Ruffel, tá? Uma advertência, né? De alguém que quer o seu bem. Se você quer ser coerente, você não fale Papa Paulo VI, você fale Santo Papa Paulo VI. Tem que falar São aqui. Paulo VI. Por que fala São Paulo VI e não fala São João Paulo II? Tem que falar São João Paulo II. Não é um santo? Então, tem que seguir. Canonização é ato infalível, Santo Afonso fala. Não vai refutar Santo Afonso agora? E pá, não sei o que. Impressionante. Tem que perguntar pra ele, você já leu o livro mais básico da igreja sobre oração, que é a oração de Santo Afonso? Acho que nunca leu, né? Porque tem lá, Santo Afonso fala isso. E assim, pessoal, alguém que chega a escrever isso aqui, é aquilo, ou nunca entendeu, e aí assim, tava de má intenção, ou sei lá, tratamento é exorcismo, não tem outro isso aqui. Você já viu o antigo perfil dele? O antigo perfil dele é uma metralhadora de posts, um contraditório com o outro, a mesma coisa que isso daí, cara. Isso é uma coisa de infiltrado, pô. O cara que vem pra bagunçar e tentou zoar o meio neoconservador, não ganhou notoriedade. Aí foi pra outro lugar, não teve notoriedade. Veio pra sair de vacantismo, conseguiu a atenção que ele queria, porém... que é uma bolha, porém, olha aí. Olha lá, e ele, claro, o Padre Pio não é infalível. Ou seja, aí ele infalível é o guru de YouTube, não sei o que, peraí. Guru de YouTube, né? Quer dizer, me mostra aí, eu ofereço aí 2 milhões pra quem me mostrar o canal do YouTube do Padre Santos Arriaga. Também. Doutor Padre Santos Arriaga, né? Doutor. Padre Santos Arriaga. Aqui, Juan Denis, bispo. Não sei o que, uma coisa não pode ser. Doutor, professor, padre, reverendíssimo Santos Arriaga. Exatamente. Santo não canonizado. Com certeza. Assumiu a igreja, não sei o quê. Sérgio Vacantismo é anarcapitalismo dentro da igreja. Boa Quaresma, salve Maria. Se ele falasse. Se ele falasse que o Seminário São José é o ancapismo dentro da igreja, eu até concordaria, porque isso aí de fato é um gaviota, né? Aí,
de fato, cada um fala o que quer, ninguém se entende, não tem coerência, olha como é que é isso. A parte administrativa do clero é bem assim mesmo, né? Se a gente for ver. Claro, pois é. Então, numa pra gente não se misturar. Num dia aí, tá lá Dom Rodrigo falando pode ser libertário, não tem problema nenhum. Aí na outra semana o Diogo, seguindo seus ensinamentos, tá apoiando o Milei. Aí depois aparece lá um vídeo do Seminário São José contra o Milei, contra o anarcapitalismo. Como é que é essa história? Então, assim, de fato, é uma razão dessa parte administrativa. Pois é, o Cardeal Sara. Não iluda as pessoas com a palavra misericórdia, não sei o que, olha só. Esse grande. Meu Deus do céu, um intelecto supremo. Ai, rezemos pela igreja que vive sua paixão. Oh, meu Deus do céu. O Bispo Strickland, que não sei o que, vive a paixão. O Bispo Tyler, Joseph Strickland, sei lá, eu não sei o que. Ai, como se o Novus Ordo fosse a igreja católica. 2 vídeos do Olavo sobre a crise atual. O ultra-gnóstico perennialista, né? Enfim. Ele que negava, ele pelo menos negava que Francisco era Papa. Ele falava que Bento XVI era o Papa. É um pior que o outro. Ele vai tentar fama agora no meio neocon da Fraternidade de São Pio X. Tem muito pagão lá. Boa sorte. Eu apoio. Boa sorte. E ele vai conseguir. Tem muito pagão do Padre Brown lá, Chesterton, Senhor dos Anéis, etc. Ele vai conseguir lá uma coisa bacana. Ele vai puxar conversa. Eu já fui sedivacante, você sabia? Eu fui coordenador do Dom Rodrigo. Olha aqui meu canal. Meu canal. Né? Ele já ficar famosinho. A gente vai falar desse aqui já. Né? Acho que ele sabe dessa aí. Olha lá, doutor. O conclavismo é consequência natural e lógica do sedivacantismo. No vídeo que ele postou ontem, ele fala, né? Tem que sagrar bispo mesmo, que tem que fazer um conclave. Se você acha isso, vai e faça, né? Então. Não, sabe o que é complicado? Porque ele fala que a situação do Francisco se resolve com um concílio geral imperfeito. O conclavismo concorda com a mesma coisa. Mas ele não é sedivacantista. Tá? Impressionante. É só escolher um papa, então, aí, desses milhões de conclaves que teve. A história mostra os conclaves aqui que teve. Não, mas aí, doutor, ele tem que ser pelos cardeais, tá? Coisa que o sede privacionista também concorda, na verdade, com o Ruffel, tem que ser pelos cardeais. O Papa Francisco pode criar cardeais. Não é verdade? A conclusão do sede privacionismo numa hora dessa aí acaba sendo o que também? Um concílio geral imperfeito, igual o Ruffel. Não é verdade? O pessoal acha que o Francisco é o último Papa que vai fazer essas mudanças drásticas. Eles não sabem o que vai vir depois. Estão por fora. É a ansiedade do mundo moderno. O mundo moderno é que nem um bebê. Ele gosta de saber o que vai acontecer. Ele sabendo o que vai acontecer, ele não fica tão ansioso. Tá certo? Um bebê, uma criança, não consegue, por exemplo, ter noção de confiança na providência, aceitar, né, tanto as cruzes do dia, em tudo dar graças, como diz hoje na leitura de São Paulo Apóstolo Tessalonicenses, na leitura de hoje, né, em tudo dar graças, aceitar as contrariedades, as vicissitudes, confiar em Deus, continuar aí fazendo penitência. Eles não conseguem acreditar nisso. O que eles querem, de fato, é o quê? É que na paróquia do lado de casa dele, ele possa ir a hora que ele quiser, numa boa, se confessar, comungar, voltar para casa, jogar videogame, viver numa boa, e etc, sem combate, tá tudo bem, é só ignorar aquele cara, aquele velho do Bergoglio ali. É isso que eles querem. Aqui, doutor. Fake Thiago é o mais certo nessa loucura toda. Conclui-se e tal, decisão de um concílio, essa é a única lógica que você pode tirar da teologia de São Roberto. Jamais aprovaria esse ipso facto, tampouco defenderia numa situação assim a obediência cega e digna de né, obediência a Deus absoluta e tal, nunca foi nem mesmo a um papa. Ou seja, aí reconhecer e resistir, tudo aquilo que ele mesmo criticava no passado, ipso facto, então fala que é tudo justiça privada, é uma confusão louca, né? Aqui pessoas dizendo que Pio XII não foi papa, cismáticos, não sei o quê. Bem, não tem nada a ver com isso, né? Aqui, ó. Ele está na fraternidade que vende na permanência um livro que Dom Maia, né, o pensamento de Dom Maia, fala que o João Paulo II caiu em cisma e quem adere ao Vaticano II por si só cai em cisma também para fora da igreja. Eu até entendo por que a permanência parou de vender. Eu até entendo por quê. Foi um livro que me ajudou a virar sede vacante, inclusive. Foi um dos livros. Tem um vídeo desse livro aí. Pois é, Pensamento de Dom Cássio Maia. Eu vendi esse livro pra uma pessoa que agora, que tipo assim, foi uma das pessoas aí que foram nessa onda aí, né, não, Sapucaí deixa pra lá, você não tá mais unido ao Dom Rodrigo, né, e aos pares, então nós não estamos mais unidos também. Engraçado que agora o Dom Rodrigo não tá mais unido a eles. E eu vendi meu livro pra ele, inclusive, né, agora nem Dom Rodrigo tá mais unido a você, né, cara, tá lá pro Mexiquinho e você tá aí sem padre, sem nada, né. Não, essa coisa da maçonaria aí, né? O Novus Ordo soltou uma congregação de ainda está condenada a maçonaria. Mas olha só,
Lá no Mato Grosso é tudo maçom, impressionante. Então tá condenado, mas não tá excomungado. Não, olha aí, o Ratzinger, é muito fácil o Ratzinger, depois de toda a maçonaria ter se infiltrado na igreja, chegar e falar, né, a gente já tá aqui mesmo, né, bora condenar então, bora se condenar, não tem nada a ver, a gente já tá aqui mesmo, do que adianta, caramba? Isso aí é a chacota perfeita contra todos, né, chacota perfeita. Nossa, como eles são tradicionais, né, condenaram a maçonaria. Claro, apoiaram. Mas recentemente eles soltaram um aí pra ter um diálogo permanente com a maçonaria, teve um cardeal que propôs isso. Agora foi recente. O Bergoglio não é Binay Buff, é Rotary Club, então. Então, o Olavo de Carvalho dizia que os grandes mistérios têm que estar com a igreja e os pequenos mistérios têm que estar com a maçonaria. Ué, então você segue o Olavo de Carvalho nessa aí? Como é que faz? Então. O pessoal é inacreditável. O Olavo de Carvalho fez abjuração igual o Ruffle, né? Só que ele fez mais que o Ruffle. O Olavo de Carvalho falou assim, se eu ensinei alguma coisa errada no passado, me desculpa, tá? Tentativa nenhuma. Não, esse pessoal acha que não existe infiltrado na igreja, né? Eu acho que é isso. Eles acham que os infiltrados são a gente, somos nós que estamos defendendo a doutrina e não os outros. Não. Eu venho aqui agora falar, meu Deus, eu fui descoberto. Eu sou infiltrado daqui de Belém do Pará, tá? Me formei em filosofia aqui na Faculdade Católica, né? Um simples pai de família, empreendedor, tá bom? Infiltradaço. Excomungado de todo quanto é lado aqui de Belém, né? Mas eu sou infiltrado, tá bom. Pater Teres do Papa São João 23, né? São João 23. Não fala São João 23, né? Por que ele não fala São João 23? Quem canonizou não é o Papa que ele adora, é o João Paulo II. Então. Olha lá, resposta católica, o Vaticano II, a liberdade religiosa. Meu Deus, resposta católica, olha a idade disso daí, cara. Obrigado, antigão. Então, 23, a liberdade religiosa. Não sei o quê. Não pode ser considerado, pelo contrário, deve ser tido como fundamento. Não, mensagem radiofônica é levada à ex-cátedra. Então, isso aí é culpa da CMRI. Isso aí é coisa do Padre Gabriel. Gabriel. Ele foi fazendo, foi pescurtando as coisas e chegou nessa aí. As rádios mensagens do Pio XII são infalíveis. Agora e nós aqui falamos, o pontificado de Pio XII foi ou não foi a transição para o Vaticano II? É claro que foi. A pessoa que compra, o Ruffle, em certa medida, ele tem até um sentido de coerência, porque ele comprou o pré-Vaticano II, mas logo ele vai parar no Vaticano II. Então. Olha o que o Pio XII fala aí na mensagem, né? A pessoa humana, ela é o fundamento, o sujeito e o fim mesmo, tá, da vida social, né? Olha aí. Isso aí dá um problema, na verdade, mas é mensagem radiofônica, né? Então. Dá um problema isso daí depois. Não, o Padre Gabriel falou um vídeo aí, discurso para as parteiras, era infalível. Eu fiquei, nossa senhora. Manda esse trecho da mensagem radiofônica pra ele, né? Bora ver se ele vai. Bota no teu sermão aí, padre. Não, o Pio XII acho que tem. Isso aqui é engraçado. Uns 20 tomos, assim, de 2.000 páginas de rádio, de mensagem de rádio, que a pessoa pode pegar e ler ali. Se quiser fazer tudo infalível. Mas ainda tem um álibi, né? Mas teve infiltração maçônica na igreja, então vai que eles alteraram tudo. Não tem um álibi, porque só sabe quem escutou, na verdade. E tem um detalhe do Papa Pio XII, que ele escrevia tanto, ele começou esse estilo de escrever, que era muito rebuscado, e alguns modernistas pegavam algumas partes e favoreciam para eles, recortavam, não pegavam tudo, né? Por exemplo, o cardeal Béia fez isso, um monte de gente fez isso, né, com o Pio XII. Então, esse aqui é interessante. O Diogo Ruffle falando que João 23 cita constantemente Pio XII em seus documentos. Lembrando que é o Diogo Ruffle que está falando isso aqui. Embora, se você pesquisar assim na internet Pio XII e Vaticano II, vai aparecer lá o Papa mais citado pelo Vaticano II. Mas lembrando que isso aqui é o Diogo Ruffle que está falando. Certo? Olha lá. É um problema, não é verdade? É o Diogo Ruffle, não sou eu. Para quem não fiquem confusos. Tá? Não fiquem confusos. A relação, se tu puder, eu vou deixar o link da Cardeal, da questão Pacelli, né? A editora Cardeal tá vendendo aí a questão Pacelli. Tá bom? Que dá uma explicada nessas questões aí. Tá certo? Isso. Adquiram. Aproveita que tá em pré-venda, tá em promoção. Adquirem aí, tá bom? Posso até liberar um cupom aí pra botar. Tá bom? Pra deixar aí pra quem pegar aqui na descrição, link aqui na descrição. Boa, brabo aí. Exclusivo aqui da restauração, viu, pessoal? Vou até fazer logo aqui, rapidinho. Olha lá. João 23, isso aqui tá muito atual. Se a autoridade não reconhecer os direitos da pessoa violar, não só perde ela a sua razão de ser, como também as suas injunções perdem a força de obrigar e inconsciência. Sei lá, isso aqui dá pra dizer até que ele é sério vacantíssimo. Pater Teres, né? Foi utilizado como fundamento pelo Leonardo Boff, e o irmão dele também para Telos da Libertação, pelo Dom Helder Câmara, perfeito.
um maçom infiltrado na igreja jamais pediria esse respeito a Nosso Senhor. Não, na igreja, não gritem, não batam palmas. Um maçom nunca pediria uma coisa dessa. Eu sabia que uma vez, quando eu estava visitando um padre tradicional lá de Goiânia, um seminarista do IBP me falou o seguinte, foi um seminarista do IBP que me falou isso, tá? Que em questão litúrgica, o Papa João XXIII foi mais ortodoxo do que o Papa Pio XII. Um seminarista do IBP dizendo isso, tá? Por isso que eles não... Na questão Pacelli, isso aí é esmiuçado, tá? No livro da questão Pacelli, isso é bem esmiuçado. Mas Mateus, você está dizendo isso? Não, eu estou citando o que o seminarista do IBP me falou. Só para... Pio XII já falava por 3 vezes da participação consciente dos fiéis na liturgia. Recordemos aí a Mediator Dei, é necessário que venha participar, tem por seu principal dever e suma dignidade. Então, a gente tá aí o Ruffle falando pra gente, provando o que a gente sempre fala, né? E o Pontificado de Pio XII foi uma transição para o Vaticano II, embora fosse Papa, pois é. Viva a Igreja Católica. Aqui ele no pianinho, né? Certamente tocando aí uma dessas músicas aí modernistas, tal. Before, After, olha só. Um altar tradicional aí, isso aqui. Viva Dom Lefebvre, viva a Santa Igreja. Isso aqui é recente, é tipo, esses últimos dias agora. Música Arautos do Evangelho. E lá, olha lá. Parece aqui da Fraternidade, eu não tenho certeza. Ele fez um vídeo, né, recente aí, falando que esses 7 vacantistas fazem bispo aí sem mandado do Papa, sem mandado apostólico, aí fala isso aí. Viva Dom Lefebvre. Pois é. Pois é. Tem coerência, não. E aqui a gente caminha já para a conclusão dessa série de prints, beleza, pessoal? Aqui, bem, isso aqui se não foi hoje, foi ontem, tá? Ou pelo menos anteontem aí. Hoje não foi, né? Domingo, mas esses últimos dias aqui agora, bem recente. Logo nas vésperas dele ter publicado o vídeo abandonando o sedvacantismo. E ele falou aí, num dos vídeos passados, que ia conversar com o padre Leonardo Holtz, porque eu tenho que conversar com o padre Leonardo. E aí, exatamente. Meu total respeito ao padre Leonardo. Não admito que falem mal dele. Salve Maria. Manda essa mensagem. Pouco tempo depois, ele posta o vídeo, né? Esse aqui é o vídeo em que ele abandona o sedvacantismo, e ele dá essa resposta muito curiosa. Eu queria ouvir do doutor o que ele acha. O Marcelo pergunta, o senhor não frequenta mais as missas do padre Holtz? Não faço parte de nenhum grupo sedvacantista, como falei no grupo. Ué. O senhor não frequenta? Não. Eu não faço parte de nenhum grupo. Mas frequenta? Não faço parte de nenhum grupo. Frequenta? Não faço parte de nenhum grupo. Aí eu fico me perguntando, assim, ele vai deixar de frequentar, ele vai frequentar discretamente, vai ter missa privada na casa dele, como é que é? Justamente. Eu acho que as pessoas, principalmente que os fiéis que são do Dom Rodrigo, deveriam cobrar um esclarecimento do padre Holtz a respeito do fiel dele, que era o núncio ali do Sul, né? Líder da missão, criou o grupo, fazia tudo e tal. Uma pessoa importante, bem vista, né? E nenhum esclarecimento do padre seria escandaloso também. Dentre de outras coisas escandalosas que ele já fez, né? Impressionante. Viva Dom Lefebvre. Olha que coisa, né? Que coisa. Capela São José de Porto Alegre. Matheus, seu microfone está mutado. Obrigado. Eu não vou bater aqui o martelo, mas eu lembro que tem um acólito lá em Ifoti que chama Pedro. Aí, viva Dom Lefebvre. Bem, né? Mas tu sabes quem que é esse Luigi aqui, ou Dr. Yuri? Esse eu não conheço, é o do Trad Talk, não? Luigi, dono do Trad Talk. Luigi. Aquele do seriado do Hannibal lá, que... barbaridade. Esse Luigi, esse mesmo Luigi aí, que publicou o vídeo falando que Dom Viganor tinha sido sagrado do bispo sob condição, porque os ritos novos eram inválidos e tal, e na semana passada cortou o vídeo, tirou essa parte lá. Você quer encontrar o vídeo do Luigi? Só na restauração. Tem que ver lá a nossa live, reagindo à live do Thread Talk, que eles deram um strike para tentar derrubar, não conseguiram, perderam. E agora tá aí o Luigi, né? Tem outro post aí em algum lugar que ele fala alguma coisa, parabéns aí ao Rampo, por ter abandonado o sedvacantismo e tal. Então, aí... Interessante que o Luigi é da resistência, né? Não é da fraternidade. Luigi é da resistência. E aí a gente faz a pergunta, mas como é que o Luigi conhece? Porque o Luigi é uma pessoa que, pelo menos eu não acho que tinha um acesso tão fácil assim. Eu não tinha acesso tão fácil a ele. Aí como é que o Luigi conhece? Né? Curioso, já comentando assim nos vídeos dele. Tá querendo levar? Se quiser levar, a gente paga a passagem, fazer uma vaquinha aí, né? Uma rifa aí. Mas como é que é? Ou conheci de antes? Tô fazendo perguntas. É porque eles fazem o que a gente quer. Eles ficam de olho na gente. Aí o que eles vêm aqui, eles levam pra lá.
Entendeu? É isso que ele tá fazendo, só isso. Continua. Que nem Bofete, que é a repescagem do Seminário São José, né? Bofete é pescagem do Seminário São José. O cara não entra no Seminário São José. Uma coisa, eu ficava impressionado. Todo mundo que saía do seminário com condutas lá, morais e tudo, ia diretamente, se você foi expulso do seminário, requisito principal para você ser aceito no bufete. Eles nem se conseguiu na federal, tenta uma privada qualquer, né? É impressionante. O clero não tá nem aí para os candidatos ao sacerdócio, né? Por exemplo, se eu fosse reitor de um seminário, veio uma pessoa aqui que foi expulsa de um outro seminário. Você nem querer perguntar o porquê, mandar contato. Não, nem. Já vira padre no outro dia. Já dá o hábito e tudo. Então aqui finalizamos a série das 100 páginas aqui de prints contra Contra não, né? Essa aqui é simplesmente o que ele falou. Concluímos com essa pérola que nos levanta aqui a pergunta desde quando que o Luigi e o Ruffles se conhecem. É uma pergunta aqui que tem que ser esclarecida. Tem que estar claro isso aí, porque eu não tenho essa resposta. Mas a gente faz a pergunta, vocês se conhecem desde antes? E aí, como é que é essa história? Não falou antes, né? Então, fazemos aí a pergunta. Bem, para caminharmos aqui para a conclusão, só voltar aqui àquele texto que eu tinha escrito. Pois bem, nós avisamos. Tudo isso é culpa desse clero liberal e traidor. Assim como o arcebispo mexicano Miguel Dário ficou do lado do modernismo e excomungou o grande doutor, reverendíssimo padre Joaquim Sanz e Reaga, Dom Rodrigo e seu clero ficaram do lado do modernismo do Ruffle e nós fomos expulsos. É para isso que serve uma abjuração pública, para que casos assim não venham a acontecer. Serve para uma abjuração, ela serve para reparar o escândalo feito daquele que apostatou da fé católica, e ela serve para deixar claro, tanto para os membros da Igreja Católica que esse homem pertence à Igreja Católica, quanto para os membros da antiga seita, de que ele não pertence mais a essa antiga seita. E, muitas vezes, as pessoas eram perseguidas após fazer a abjuração. Por que elas eram perseguidas? Porque ali, depois da abjuração, tinha certeza que o cara saiu fora. Então é para isso que serve, para separar o joio do trigo, para ver o que é e o que não é. Não fizeram no passado, perderam o jogo. E aí, continua. Não fizeram a abjuração, por quê? Ele é o benfeitor mais rico. Isso aí todo mundo sabe. Se fosse aí um Zé pobre qualquer pé rapado, mandava fazer na hora, calar a boca, pagar canal do YouTube, expulsava da missão de Deus que nunca conheceu. Mas como ali... Se fosse infiltrado que nem a gente, né? Luta pela vida aí direto, né? Pô, o pessoal tá falando até que eu sou infiltrado do Padre Neves. Cara... Infiltrado do Padre Neves? Não, imagina. Eu conheci ele esses dias aí, não tem 3 meses. Meu Deus do céu. Que loucura. A gente ficou aqui, né? Quanto tempo com o Dom Rodrigo? Eu fiquei com ele quando o jogo tinha 1.000 inscritos, eles tinham mais de Curitiba, um negócio do... E até lá em São Paulo, 8 horas de viagem, a estrada mais perigosa do mundo, pela rodovia lá. A gente foi quase assaltado até, o jogo tava no carro. E tudo indo pra lá pra ser infiltrado ainda. Isso é baixo. Então, pessoal, e nós já percebemos essa tendência aí, que todo mundo que rompe com o Dom Rodrigo vira infiltrado, aí tem problema moral, aí aparece um monte de coisa na vida da pessoa, entendeu? Vocês podem até, talvez vocês se surpreendam com o que eu vou dizer, mas o Rodrigo já trabalhou com Cardoso, o Rodrigo já trabalhou com o Padre Neves, o Rodrigo já trabalhou com os franciscanos josefinos lá do Ceará, que hoje estão envolvidos aí com esses bispos da viagem gnóstica conclavista, parece que passaram pela ICAB também, brigaram com a gente. Quem mais aí? Sei lá, Bofete, Frei Pedro brigou, trabalhava com o Frei Pedro, tem vídeo dos dois juntos, CMRI e tal. Isso é uma coisa que eu fiquei perguntando assim depois agora que as coisas aconteceram com o Dom Rodrigo, porque enquanto tá trabalhando junto tal, é um padre de Deus, é um padre bom, aí a hora que acontece alguma coisa assim, não conheço, nunca vi, só ouço falar coisa ruim dele, mas como é que é essa história? Mas é exatamente assim, isso que eu me decepcionei também, porque ele era meu amigo de anos, e de ir para casa dos meus pais, né, de ficar tomando cerveja com meu pai, de conversar horas, etc., de eu ajudar ele assim, efetivamente, com muitas coisas, com intenções de missa, dei bancos de igreja, dei para ele móvel de paramentos e tudo mais. Quando foi que o pessoal começou a me atacar, perguntar para ele, eu falei, nem conheço, o Frei Tiago é um padre meio carismático lá, nunca ouvi falar, entendeu? Fez uma que não tinha nada a ver, entendeu? Sim. Então isso daí não é justo. Não é nem normal uma coisa dessa, né? A gente fica até perguntando como é que é a cabeça de uma pessoa dessa. Não é normal. Eu nunca conseguiria fazer isso com ninguém. E bem, eu não vou falar tudo aqui que eu escutei, mas a gente que conversava com o Rodrigo pessoalmente, a gente ouvia. Então, que fulano assim, acontece isso, aquilo, outro. Então assim, depois que briga, aí aparece todos os pecados da vida da pessoa, tudo que era público, tudo que assim, era escancarado, mas que ninguém sabia. É aquela coisa que a gente fala, Frei Pedro.
Como é que ele trabalhou 2 anos com o Frei Pedro e não pediu abjuração? Aí no dia seguinte o Frei Pedro sai do seminário, tá lá ele incentivando todo mundo a ficar pedindo abjuração do Frei Pedro. Isso não é só cara de pau, isso não existe. Então, beleza, se alguém aí tá falando qualquer coisa da gente aí, sei lá, aí daqui a pouco vai aparecer aí as coisas, né, o que nós somos infiltrado do Padre Nés, da maçonaria, do Partido Comunista, sei lá, do mais o que. Se vocês quiserem acreditar, acredita, fica do lado dele, que quando vocês romperem, vocês vão virar igual a gente, né? Sei lá. Não, tudo isso não se faz na igreja católica, jamais, não é postura de bispo, não existe isso, né? Isso aí tudo não é para estar acontecendo, tá? É pra gente ver a justiça no bispo, né? Não é uma coisa dessas. Isso aí é uma coisa impressionante. A gente tá. Esses escândalos do clero afastam muitas pessoas, abalam a fé das pessoas. Elas começam a apostatar da fé. Tristemente. Com certeza escandalizou muitas pessoas, com certeza muitas pessoas devem ter deixado de ser de vacantismo, né? Sei lá. Enfim, é isso que acontece. Foi uma coisa errada que ele deixou. Tá só. Então, não fizeram a abjuração por medo de perder o Diogo e o Pix. E terminaram perdendo o Diogo, a alma do Diogo e o dinheiro. Esse é o fruto, que é a semente do acordismo da apostasia. A minha live de ontem. Apostasia, o fruto do acordismo. Então, isso aqui é o que aconteceu até o momento. Agora eu quero aqui terminar de ler esse texto sobre o que vai acontecer no futuro. Também abrir aqui para os demais comentarem. Então, bem, o que acontecerá? Certamente, dirão que o Huffle apostatou porque não quis obedecer às ordens do padre Holtz. E que o Holtz é o padre mais radical de todos. E é o padre obediente a Dom Rodrigo. Ou então, eles dirão que não conhecem esse tal Diego ou Diogo, e que esse Diogo era o louco das missões, semelhante ao que o Dom Rodrigo já fez no passado com ele e com todo mundo, que nem ele fez aí com a gente. Eu vou colocar aqui o trecho do bispo falando isso. Só um instante, cadê aqui? Esse videozinho é muito bom. O Dom Rodrigo faz isso com todo mundo, né? Sendo que mas o próprio Diogo Rocco colocou prints, né, do Dom Rodrigo aprovando o trabalho dele. Então, aí olha aqui, ó, doutor. Fora o caso do Diego do Sul, sei lá como é o nome dele. Fora o caso do Diogo do Sul, sei lá como é o nome dele. Isso aqui é mentira da cara dura, pô. Isso aqui é descancarada mentira. Bicho, isso aqui, Diogo, eu nem conheço direito. Assim, é uma tática de desvencilhamento das imagens tão batida, pra falar a verdade. Vergonhoso mesmo, vergonhoso. Eu nunca agora na live do Controvérsia ele citou nossos nomes muito bem, né? Quando é o Diogo, sei lá, é Diego, sei lá quem é. E bem, pra fulminar a gente, o nome completo. Agora eles farão de tudo. RG-CPF. Agora, o lado de lá fará de tudo para salvar a imagem do Wolfs e tentar conseguir a sua sagração. Para isso, ele conta com o apoio da turma, daqueles jovens esquisitos com ideias suspeitíssimas que estavam lá na sagração, e principalmente com o Diogo Rafael Moreira, do canal Controvérsia Católica, que será o seu novo Huffle. Atenção, atenção. Mudam os Diogos e continuam os Diogos. O Diogo é o novo Diogo. Entendam isso. Eu sei que é duro, que eles vão continuar insistindo nesse plano furado, mas Deus não vai permitir que eles vençam. O ponto é o seguinte, o Diogo aí, que já fez tantos vídeos contra o Halimã litúrgico e etc., há uns meses atrás publicou lá um negócio sobre Pio XII, a liturgia, não sei o quê. E a gente vê, por exemplo, o próprio Diogo Huffle, o gaúcho, falava nos áudios dele aí. Vocês lembram, tá aqui nos vídeos do canal, ele falando alguma coisa assim. Eu queria fazer missa dialogada aqui em Ivoti, mas o Padre Holtz já queria fazer missa dialogada. Eu tô conversando com o Padre Holtz para ver se ele reza a Semana Santa de Pio XII, não sei o quê. Então, e aí, como é que é? Porque, a gente foi se perguntando, e aí? Como que faz? Não é verdade? Então, e aí o Diogo? Não vai criticar, não vai se posicionar. Por quê? Porque tá colaborando. Agora eles vão se voltar a fazer casamento. Depois, assim, o Diogo teve problemas técnicos aí pra fazer live com o Padre Holtz, e nessas semanas passadas aí tava publicando sermão do Padre Holtz. Não, como é que é essa questão? Pô, quem tem olhos veja. Acorda pra vida. É triste essa situação. Triste mesmo. O Diogo ainda apoiando esse padre aí que... se ele rezar a Semana Santa de domingo, ia ser impressionante. Uma coisa impressionante. Ia ser hipocrisia pública também. Porque eu tenho certeza que o Diogo jamais aceitaria a Semana Reformada. É uma coisa impressionante se acontecesse. Eu queria ver. Quero saber se ele vai perguntar pro padre da fraternidade se ele vai rezar Pio XII. Não. Porque na fraternidade é São Pio X, muita coisa. Nossa, e aí? Eles negam pra cara de Pio XII? Não, na fraternidade é Pio XII. Pio XII? É. Eu achei que fosse São Pio X, que na resistência é Pio X. É São Pio X?
Depende da resistência, porque eu já... Ah, tem divergência ali sobre isso? Tem divergência. A paternidade depende, se for lá da França, é diferente aqui dos latinos. A resistência, né? Eu acho que a fraternidade reza Pio XII no mundo inteiro. Entendi. Eles fizeram um acordo com o Pedro Missal de 62. É o acordo dele. Foi isso que levou à expulsão dos padres sedvacantistas, não foi o sedvacantismo. Entendi agora, entendi. Então, Não quero saber não. Bom, ele conseguiu o que ele queria, né? Vai ser nação do Pio XII lá no panelão da tia Marta. É isso. eu acho que o que vai acontecer, pessoal, é cada vez mais tentar um acordo assim, como nossos canais ainda estão aí recém-nascidos, certo? E nós não fazemos acordo, bem, aquele que mente consegue atrair muito mais pessoas mais rapidamente. Mas você pode enganar algumas pessoas por muito tempo, você pode enganar muitas pessoas por algum tempo, mas você nunca pode enganar todas as pessoas por todo o tempo. Então, uma hora as máscaras caem, mas enquanto não caem, esses canais são maiores aí, vão simplesmente fingir a nossa inexistência, ignorar, certo? E a gente começa a ver pelos comentários dos vídeos nas lives do Diogo, tem um pessoal que fala assim, mas que ainda vai em missa nova ou numa missa tridentina que não entende sedvacantismo. E bem, vão tentar ralimanizar o sedvacantismo para tentar pleitear aí a sagração de Dom Holtz. Uma pena que eu não tenho as provas que falam assim que ele reconhece os novos ritos de ordenação, né? Mas, enfim. Eu espero que já se veste como bispo, né? Ele já se veste como bispo, Holtz. Tem os botões lá, tudo. Eu espero que saia de mim. É uma ordem, viu? O Padre Holtz é uma ordem aí, tá aí que é uma ordem, galera. Ajam pela sagração dele, por favor. Façam isso. Não, tentem. É uma ordem, essa é a nossa vontade. Vai lá e faça. Tentem. Vai lá. Eu concluo aqui com... porque o Holtz gosta de ser mandado por ele. Vai lá, se sagrado, trabalhe pra isso lá. Vai lá. Não é que você quer dar. E bem, as pessoas nos perguntam, mas o sedvacantismo não é apenas uma posição teológica? Qual que é o problema de ir na fraternidade? Eles também são católicos? Escutem, a seita conciliar é uma falsa igreja com uma falsa doutrina e falsos sacramentos. O papa dessa seita conciliar é um usurpador que zomba do primado petrino. Quem no uso de sã consciência se diz católico e professa essa falsa fé, que não é a de Cristo, ou está unido em comunhão com esses heresiarcas e não pode se dizer católico, ou professa essa falsa fé, ou está unido com esses heresiarcas, não pode se dizer católico. Eu não sou obrigado, nenhum de nós é obrigado a ter nenhuma expectativa positiva da salvação dessas pessoas. E missão nacum é pecado, e estar unido a um usurpador também é pecado mortal. Rezo por essas pessoas, porque nós não temos expectativa de que elas possam ser salvas. Eu peço muito seriamente que Deus possa tocar o coração do Diogo Gaúcho, que ele se quebrante, que ele se humilhe, que ele se arrependa de verdade, tenha uma conversão verdadeira e possa abandonar, porque ele não está indo para o céu, onde ele está. Ele corre um sério risco de se perder. Não é uma questão de opinião. Nós não somos opinionistas, ao contrário de Dom Rodrigo da Silva. Pois é. Enfim, é isso mesmo. Porque lá quando você vai na missa da fraternidade, você só não vai rezar por um cismático, por um antipapa, mas você também vai fazer uma mentira perniciosa ali, porque você não está unido com ele. Você não está unido com aquele papa, com as coisas dele e tudo. Você está fazendo uma mentira ali. Se mentir diante de São Pedro já gerou morte, imagina mentir diante de Nossa Senhora Eucaristia. É isso mesmo. É uma coisa diabólica mesmo. A fraternidade é pior do que no Uso, é pior mesmo. Pior ainda a situação. Você coloca o rito, o santo sacrifício da missa e coloca o nome de um herege. A consagração ela vem depois disso daí, né? Todos unidos. É a mesma coisa que falar o seguinte: estamos todos unidos no sacrilégio contra Nosso Senhor. É a mesma coisa que falar assim: nós estamos unidos ao vosso inimigo e vamos agora mesmo vos ofender com o sacrilégio. Amém. É isso que vocês estão dizendo. Tá bom para Nosso Senhor? É complicado. Isso, aí você, eu amo Nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou católico, amo uma ova. Vocês são um bando de açougueiro. E nesse caso vocês acabam sendo pior do que o Caifás. O Caifás negava Jesus, fez aquilo negando Jesus. Vocês fazem dizendo que aceitam. Tá? Veja a gravidade, veja o tamanho da impiedade, da iniquidade disso aí. Do satanismo completo disso aí. Tá? A fraternidade faz pior que o sedvacantismo. Ela tá no mudo, doutor. Ela não recomenda ela não recomenda o Papa como autoridade, ela faz seus próprios tribunais, ela não obedece nada. Ela é pior que o sedvacantismo, é a desobediência satânica pura, instituída, e com aparências, né? Tem rota romana, tem tudo na igreja, não usam nada, não aceitam santos, nada, contam mentiras dos antigos papas, São Libério, enfim, é uma coisa, e está infiltrada por aquele grupo que a gente sabe que hoje manda no mundo, né?
Um detalhe também, assim, pro Diego Ruff. Olha, você citou São Roberto pela mínima, você não leu ele. Você vai dar com a Fraternidade de São Pio X, todos os argumentos da Fraternidade de São Pio X, contra o Homério, contra aqueles papas, etc., São Roberto refutou esses argumentos porque eles eram os protestantes de Magdeburgo. Tá? Aí a Fraternidade, que interpreta certo ipso facto de São Roberto pela mínima, como você falou, Alessandro Lima, sendo que São Roberto também chamou eles, esse pessoal que você está indo de protestante. Você não leu São Roberto. Cai em si. Cai em si. Você ainda está vivo, dá tempo. Cai em si. Achando que morre, já é. Se não aparece meditação da morte, é muito boa. E a importância de falarmos desse tema não é aqui ficar chutando cachorro morto, o Diogo Ruffalo e tal. Eu só quero a salvação dele, sendo bem sincero, eu quero que ele se arrependa tudo. Mas a importância é para que nós não pensemos que o sedvacantismo vai acontecer isso. Liberalizar, aquele áudio que eu coloquei numa live passada, da mãe Gaia, oba, libera tudo e vamos que vamos. Não pode. Não pode acontecer isso. Não pode. E por isso estamos aqui. E continuaremos aqui até o final de nossas vidas, certo? Essa é a nossa missão, combater e combater. Acho que tá bom, né? Deu pra cobrir todos os assuntos. Mas um pouquinho também nessa live, o que está acontecendo? É para também para os fiéis que ainda são teimosos, tenham consciência. Quando você aceita gradativamente os acordos com as ideias do mundo, com as ideias do diabo, ou com a própria carne, o final é só um. Num acordo com o inimigo, você não termina de braços dados com Deus. Você termina de braços dados com o inimigo. Tá bom? Ou então tá indo por aí. Isso é o básico, tá? Isso aqui que a gente está fazendo, olha, é um dossiê, isso aqui é um fato, é uma experiência de uma pessoa que cai nessa infelicidade. Nós queremos a salvação dele. Mas como é que é a salvação dele? Vocês estão detonando com o cara, eu não sei o que, né? Veja os primeiros triunviratos, não começou assim, tudo começou no privado, pedimos para as autoridades resolverem, tá bom? Muitos se escandalizaram, pediram para a gente falar alguma coisa e etc. E apesar de todas as verdades, foi apenas cuspido, jogado no lixo. Então, pessoal, tenham caridade. Tá? Que caridade maior a gente pode fazer do que falar a verdade? Falem a verdade com caridade. Falamos a verdade com caridade em privado com o Ruffalo, assim. Eu conversava com ele, ele conversou muito com ele. Tá bom? Extrapolou todos os limites. Você tem a vontade dele ali. É a vontade humana dele. Tá bom? Não tem nada a ver com a gente. Não foi culpa nossa ou coisa do tipo, não. Ele fez as próprias escolhas. Tá bom? E que a gente pode fazer o quê? É fazer o que a gente faz todos os dias no texto. Rezamos pela conversão dos pagãos, dos hereges e dos cismáticos. E somente na Sexta-feira Santa, sem o amém, sem se ajoelhar, a gente reza por aquele outro povo. Tá bom? Que também tá por trás de toda essa infiltração da igreja. É isso. É isso. A gente espera que a família do Diogo não siga o caminho dele, que eles continuem na fé católica. É uma questão que eu sei que vai ser bem complicada lá para Ivoti, mas fica suspeita, né? Porque, bem, o Diogo vai começar isso. Não esperamos que a família do Diogo Ruffalo não apostate com ele, que eles continuam na fé católica. E, bem, é uma questão que vai ficar delicada lá para Ivoti, porque a família vai acompanhar para participar, não ativamente do culto, para acompanhar o marido, acompanhar o pai ou o filho, né? Nos casos do pai dele, e vão para a missa do Holtz. Bem, e aí como é que fica essa situação? Espero que isso não aconteça, né? Rezo pelo melhor, mas ali é delicada a situação. Enfim. É isso, pessoal. Mantenhamos a fé católica. Para quem aí está desesperado atrás do sacramento, eu não posso aderir à fé católica porque eu ainda sou refém de sacramento. Veja aí o que ser refém de sacramento gerou aí pro Ruffalo. Não trouxe a fé católica, levou a apostasia. Então você está preocupado em ter sacramento para viver a fé? Bem, enquanto não tiver... O sacramento é para quem tem a fé, não é para quem não tem fé católica. Pelo amor de Deus. Vai ser sacramento, senão você vai ter que aceitar comunhão para protestante, comunhão para muçulmano, comunhão para ensino, para cáceres. Pelo amor de Deus, né? Primeiro vem a fé. Por isso que primeiro, antes do batismo de adulto, vem o quê? Vem a catequese, né? Todo aquele processo. Pelo amor de Deus. Tá? Exato. É isso aí. Mais alguma última coisa? Nenhuma. Doutor? Acho que é isso. Salve Maria. Boa noite a todo mundo. Salve Maria Santíssimo. Só Cristo é Rei. Viva Padre Joaquim Sanzerriaga. Morte ao Halimã, morte ao acordismo. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Encerrando aqui. É isso aí, pessoal. Ficou muito...